Bom dia a todos, todas e todos, a todo mundo que está acompanhando aqui a aula conosco. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo. A nossa aula hoje é um pouco mais cedo, por conta da honrosa presença do professor Rafael Barreto, né? Para quem não sabe, ele mora nas Filipinas. Não sei exatamente que lugar do mundo ele está agora, mas assim, é do outro lado do mundo. Então, tem uma questão de fuso horário e que houve todo um ajuste de agenda, de horário, para estar aqui conosco hoje. O professor Rafael, ele é advogado, mestre em Direito, membro da rede de especialista da Omega Research Foundation do Reino Unido, e que está aqui hoje, já foi consultor do CNJ, e está aqui hoje para partilhar a sua experiência com a questão da tortura, o seu conhecimento, e assim, agradecer, professor Rafael, em nome da SDEP, a sua essa sua disponibilidade, essa sua parceria, porque o professor Rafael foi extremamente parceiro, disponível, atencioso conosco, e por estar aqui conosco hoje nesse momento. Então, passo a palavra para o senhor e reitero o agradecimento e dizer que é um prazer imenso tê-lo hoje aqui conosco. Então, muito obrigado, doutora Valéria, pelo convite. É realmente uma honra estar conversando com os baianos e baianas, que são bastante queridos para mim e para o trabalho que a gente desenvolveu até o começo desse ano, enquanto eu estava no programa Justiça Presente com o CNJ, que tem desenvolvido um trabalho em todo o país, mas que na Bahia tem um especial apelo, digamos assim. Um outro local também, a partir de um outro lugar, eu também gostaria de agradecer, por meio da minha participação como membro da Omega Research Foundation, que é uma instituição do Reino Unido que trabalha muito com a discussão de uso da força, comércio de armamentos letais e menos letais, e que tem trabalhado, tem contribuído também a partir desse papel com a Bahia há aproximadamente um ano. Nós trabalhamos com o doutor Luiz Alberto, doutor Lula, do Ministério Público, em diversas ocasiões para treinamento. Então, o esforço me pareceu assim, uma oportunidade que eu não poderia deixar de me adaptar, apesar do fuso horário, em função de ver o outro lado da moeda, né? A gente tem feito, tivemos a oportunidade de fazer um trabalho anteriormente com o Judiciário, com o TJ Bahia, a partir do CNJ, com a Omega Research Foundation, que é local da Bahia, e agora com a Defensoria seria um fechamento de ciclo assim, com os atores da justiça criminal de uma forma muito interessante. Eu queria pedir, nós não temos um grupo tão grande, se vocês pudessem, por gentileza, eu sei que muita gente não gosta, mas de ligar a câmera para a gente poder ver, assim, a ideia é que a gente possa fazer uma conversa um pouco mais informal e fazer um pouco mais participativo. O tempo é curto, aqui para mim são 8 horas da noite do dia 19, então é o mesmo dia de vocês, mas estou 11 horas à frente. Como a doutora Valéria mencionou, atualmente eu trabalho no Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, o NODC, num trabalho que a gente tem feito com o sistema prisional das Filipinas, que é um dos mais desafiadores no mundo, uma taxa de superlotação 3 vezes a brasileira e vários outros problemas. Talvez eu mencione alguma das experiências no diálogo mais interativo. Bem, eu tenho uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras, e eu vou pedir encarecidamente, porque uma das primeiras coisas que eu vou passar é um vídeo, e pedir um pouco da participação e da opinião de vocês, porque a partir dessa construção sobre o que é tortura, sobre o que nós entendemos sobre tortura, é que eu acredito que a gente vai poder desenvolver um melhor trabalho para entrar em aspectos muito técnicos, sobre exame de corpo de delito, avaliação de laudo conforme os parâmetros do Protocolo de Istambul e tantos outros parâmetros relacionados a ônus da prova, violação de dever processual, como exclusão de prova ilícita, e a diferença disso em relação ao ônus da prova para a tortura como crime, para uma condenação penal. Então, a gente vai tentar fazer esse panorama aqui no tempo que nos cabe, mas sem a participação, sem vocês entrarem um pouco no espírito da discussão, a taxa de, digamos assim, que a retenção de qualquer coisa que a gente discutir é muito limitada. Então, é bem mais útil para vocês também tentar estar um pouco participando, né? Ajuda bastante no processo, pela a experiência que eu tenho tido nesse assunto. Mas vamos lá.
Hoje a gente vai falar sobre prevenção e combate à tortura no contexto da audiência de custódia, com um grande foco nisso. Essa é uma experiência que eu estive à frente na coordenação do eixo 1 do projeto do Programa Justiça Presente, do CNJ com o PNUD, em que meu papel era supervisionar a implantação do projeto de fortalecimento das audiências de custódia no Brasil, e, como vocês sabem, um dos maiores objetivos da audiência de custódia é prevenção e combate à tortura e outros maus-tratos. E parte desse processo foi a elaboração de um manual, que hoje orienta todos os magistrados e magistradas no país, o qual eu tive a honra de ser um dos coautores desse processo, dessa discussão. Então, basicamente, a fonte de todos os assuntos que nós vamos discutir hoje estão presentes nesse manual, então a referência, parece que já não estou tão atualizado com o andamento do programa, mas que é bem interessante de ter a tiracolo mesmo. A ideia do manual era que pudesse ter ali nos gabinetes, nas mesas de audiência, para dar uma folheada, tem vários esquemas, né, e fluxogramas e coisas bastante interativas. Não é para nada um manual chato de ler, ele é cheio de exemplo, tudo que a gente coloca tem um exemplo de boa prática de algum estado do Brasil ou de outro país do mundo. Então, é um pouco da fonte, né, dessa discussão de hoje. A proposta é discutir um sumário, eu gosto de começar assim, para vocês terem uma dimensão do que a gente vai falar hoje, de 5 grandes temas. O primeiro tema sobre o conceito de tortura, o segundo sobre o que é o exame de corpo de delito, o que é o exame médico legal, no contexto ainda mais amplo sobre medicina legal. O terceiro ponto sobre a avaliação dos registros durante a audiência de custódia, a importância do laudo pericial dentro da avaliação dos registros na audiência de custódia. O quarto já é algo bem direcionado à atuação das pessoas, dos defensores e defensoras, que são as repercussões jurídicas de um relato de tortura ou da identificação de indícios de tortura durante a audiência de custódia. E, por fim, quais são os encaminhamentos e as diligências posteriores à audiência de custódia, como que a audiência de custódia termina, né? Como que a gente entende a tortura, como que a gente identifica se ela existiu, qual é a repercussão jurídica que a identificação da tortura deve ter durante a audiência de custódia e o que é que deve acontecer. Mas, antes da gente entrar em tudo isso, a gente precisa começar com o básico, que é o que é tortura. E aí, para isso, eu queria compartilhar com vocês um vídeo. É um vídeo de 1 minuto, então ele é literalmente muito curto, mas eu quero fazer algumas perguntas sobre ele. Então, eu peço, se vocês puderem, né, ter atenção a esse 1 minutinho, vai ser bastante importante. Como eu não enxergo vocês bem, eu vou pedir confirmação se vocês estão ouvindo o áudio. Sim? Sim. Sim. Maravilha. Bem, como eu disse, um vídeo de 1 minuto, mas eu queria, de novo, né, estender o pedido para as câmeras, que fica menos solitário para quem está aqui do outro lado do mundo, mas queria ouvir de alguém que pudesse me relatar o que viu. O que vocês acham que aconteceu, assim, com meu relato BO, sabe? O que vocês visualizam ali? Quais foram os fatos? Se alguém puder, né, ou né, algumas pessoas. Por favor, doutora. Ele estava sendo sufocado, né? A pessoa que estava sendo contida, ela estava sendo sufocada. Eu vi que ela se debatia as pernas numa tentativa de se desvencilhar daquela contenção, mas ela estava sendo, de algum modo, sufocada ali, pelo que eu percebi. Como? Como que você viu que ela estava sendo sufocada?
Sufocada pode ser uma palavra meio genérica, né? Assim, qual é o método que a senhora identificou? Assim, não vou saber dizer a palavra exata técnica, mas ela tinha uma pessoa sentada na barriga dela, acho que aquilo, de certa forma, colocando força, né, o peso e a força, e aquilo, de certa forma, podia estar dificultando a respiração, né, e ao que me parece, eu não vi de fato a maneira como se ele estava chegando a estrangular ou a asfixiar de alguma outra forma, mas eu imagino que ali, daquele jeito, já estava bem difícil de respirar. Maravilha. Quem mais viu mais alguma coisa? Quem viu mais detalhes? Eu acredito também, eu vi, assim, pelo que a gente visualiza, professor, eu entendi também que havia ali uma tentativa, eles estavam asfixiando, porque as pernas, a pessoa está se debatendo, e você percebe que ele vai perdendo as forças, vai paralisando, vai se debatendo cada vez mais devagar, até que chega um ponto que para de se mexer. Então, eu também, na minha opinião, também como Fernanda, havia um método ali de asfixiar a pessoa, até mesmo a pessoa morrer. Maravilha. Tem mais uma coisa que é visível. Eu queria ver se alguém notou. Eu Doutora achei Paula. interessante o local. O local onde foi realizado o ato. É um local, eles isolaram essa pessoa num local sem outras pessoas. Havia alguém filmando escondido, porque, né, a câmera, você percebe que a pessoa estava com medo de ser identificada. Então, eu percebi isso, que foi um lugar ermo. Eu vou fazer uma pergunta, então, mais direcionada. Alguém percebeu, ok, tinha uma pessoa em cima, né, meio que sentado em cima ali do cidadão que está sendo, né, que está no chão, né? Mas tem um outro do lado. O que é que o outro está fazendo? Alguém prestou atenção nisso? Estava observando, eu acho, para ver. Ninguém Não notou? sei. Eu vou passar de novo aqui, então, que eu acho que vale a pena. Deixa eu pegar aqui o... Porque existe um outro método aqui que é bem interessante de notar, que não envolve só ele estar sentado em cima. Vocês viram um garrafão d'água? Prestaram atenção nisso? Vou mostrar de novo, então. Um momentinho. Esse é um dos pontos mais comuns que eu quero demonstrar, que parece algo bem brutal e longínquo. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vocês podem perceber... Vocês me escutam ainda? Sim, Sim, eu estou ouvindo. A resolução ficou pior. Vocês estão vendo que existe um material, um deles está ou não? Não dá para ver direito esse garrafão, não, a professor. imagem Embora está Tá vendo? professor. Aqui, agora está melhor. Vocês estão vendo que um deles está... Há um em cima do rapaz, sem dúvida, mas há um outro acocorado. Vocês estão vendo? O sim. que está acocorado, vou até tirar o áudio aqui para... Ele está com um garrafão d'água, que vocês vão ver que agora ele vai colocar ao lado. Olha aí. Vocês viram? Ah, agora eu consigo ver. Mas a princípio eu não tinha visto, não. Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque esse é um método de uma sofisticação importante, e aí eu vou entrar um pouco na medicina legal, porque o sufocamento, como você lá elenca, ele normalmente é feito com a cobertura das áreas das vias nasais, né, das vias aéreas. Então, boca aí, normalmente você sufoca alguém com um travesseiro, por exemplo. Mas aí, esse método de asfixia por compressão torácica, que é o fato de você sentar em cima, é um método, sem dúvida. Mas esse método da água é conhecido, né? Ele ficou muito famoso com as denúncias em Guantánamo e em Abu Ghraib, no Iraque, pelos americanos, chamado waterboarding. É o que a gente chama de asfixia úmida. Ou seja, você está simulando um afogamento. E quando você coloca isso, quando você derruba a água constantemente sobre o nariz e a boca, a pessoa não
E ela é o método. Por que eu estou falando isso, né? Vou entrar um pouco aqui já. Em todo lugar do mundo, o método mais comum de utilização para finalidades ilegais é a asfixia, sem dúvida nenhuma. E com certeza na Bahia vocês devem ter ouvido muitos relatos sobre o uso do saco, que normalmente é um saco plástico que é utilizado como ferramenta a obtenção dessas finalidades. Minha pergunta para vocês aqui, a primeira eu sei que são vários defensores, mas eu vou fazer ainda assim. O que vocês assistiram, prima facie, né, assim, em princípio, seria tortura? Sim ou não? Vamos lá, participação. Vamos lá. Vamos fingir que a gente está como se a gente estivesse todo mundo na mesma sala, porque aí ajuda, né? Na minha opinião, Sim, são agentes de Estado, né? Não sei se eles estão tentando extrair alguma informação de algum modo, mas ele está em poder, aquela pessoa está em poder do Estado, são agentes de Estado. Uhum. Beleza, eu gostei desse ponto, doutora. Não sei se eles estão extraindo uma confissão, etc. O que vocês imaginam que seria a finalidade? Por que eles estariam fazendo aquilo? Alguma, porque a gente só tem um vídeo, né? Não foi na Bahia, então eu também escolhi por conta disso. Alguém consegue imaginar a razão pela qual isso está acontecendo? Talvez porque ele tenha sido preso ou tenha sido acusado de estar cometendo algum crime, porque eu noto também, assim, essa é uma percepção pessoal, descolada até de um conhecimento sobre as normas a respeito da tortura, que eu não tenho, mas de que quando a pessoa ela é presa em flagrante ou está sendo acusada de ter cometido algum delito, de fato, talvez até por uma questão de meio psicanalítica, assim, de querer demonstrar algum tipo de poder sobre aquela pessoa, de que essas violências elas venham a acontecer. É verdade, pode ser esse ponto, né, de ser uma questão interna, né? Mas aqui eu quero fazer um primeiro ponto, certo? Eu vou, em função do nosso tempo também, eu vou fazer uma primeira consideração. Diferentes finalidades envolvem diferentes métodos. Então, o que é o primeiro ponto aqui? Sendo bem simplista, assim, para anotar, quem quiser anotar, existem dois tipos de tortura. Existe a tortura confissão, que envolve confissão, mas também buscar informação, buscar droga, buscar, enfim, pessoas que você considera que estão próximos. Eu vou chamar isso de tortura confissão. E do outro lado eu vou chamar de tortura castigo. Tortura castigo por algo que ela fez ou que eu acredito que ela tenha feito. O método de tortura confissão, ele, via de regra, claro, tem exceções, via de regra, ele envolve uma dor muito intensa em um período de tempo muito curto, porque eu quero que a pessoa responda logo. Essas ideias de filme americano, de você botar alguém num calabouço e torturar durante 3 dias para ter uma confissão, é muito incomum no mundo moderno. No mundo moderno, no dia a dia da atuação das autoridades policiais, você busca métodos rápidos e de dor muito intensa. Já o método castigo, via de regra, ele não envolve uma tortura com dor muito intensa, ela é às vezes menos intensa e mais prolongada. Um exemplo. Prendi o cara, mas o cara correu quando eu fui prender. Vou algemar ele para trás e vou apertar bem muitas algemas. Isso é uma dor muito intensa? Não. É uma dor assim, menos intensa, mas eu vou deixar ele algemado por umas 4 horas, ou eu vou dar uma volta com ele no carro por não sei quanto tempo. Esse é um método mais condizente com uma finalidade de castigo. Enquanto que a asfixia ela é um dos piores métodos, porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência numa piscina ou no banho de mar, de ficar sem ar. Ela é uma sensação de morte iminente. Então, é até difícil de classificar a falta de ar como dor, porque ela quase que ultrapassa esse limite. É muito literalmente que vai morrer. E por essa razão, a maioria das pessoas sente uma falta de ar muito incontrolável a partir de 50 segundos, sobretudo em posições de estresse, onde o coração bate muito rápido, o tempo é ainda menor.
Então, é muito rápido, muito intenso, muito desesperador e, portanto, muito utilizado com uma finalidade de confissão. Então, ao assistir esse vídeo, eu estou dando para vocês um elemento baseado em evidências de que este tipo de método ele é muito associado a um tipo de finalidade, qual seja obter informação ou confissão. Então, eu estou só dando um elemento para vocês, a partir de elementos muito concretos de fatos, vocês poderem extrair do método observado uma potencial finalidade. Porque, como a gente vai ver agora na sequência, a finalidade é um elemento muito importante na definição do conceito de tortura. E eu vou começar falando de 3 conceitos, que todos os 3 são juridicamente hoje válidos, porque foram ratificados, são vigentes dentro da ordem jurídica brasileira. O primeiro deles é a Convenção da ONU contra a Tortura. Eu não vou entrar em todos os pontos em função do tempo, mas ele envolve 4 pontos principais, que é a inflição de dor ou sofrimentos intensos, físicos ou mentais, infligidos de forma intencional por alguém, por um funcionário público ou por alguém com funções públicas. A Convenção Médica ela prevê dinâmicas similares, ou seja, qualquer ato que inflinja intencionalmente uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais e que também envolve agentes públicos. E, por fim, a terceira fonte, o terceiro conceito, já eu explico por que isso é relevante, o terceiro conceito vigente na ordem jurídica brasileira é a lei de tortura, que estabelece o crime de tortura. E essa lei incorpora a palavra sofrimento com fim físico, ela envolve as finalidades que a gente vai falar e o fato de ser possível de ser praticado não só por um agente público, mas também por um particular, mas se for praticado por um agente público, a pena é aumentada, é uma majorante. Esse é o slide que eu quero chamar a atenção de vocês, porque ele simplifica as coisas significativamente de uma forma visual. O conceito de tortura ele tem 3 eixos, ele tem 3 pilares, 3 elementos. A inflição, e aqui eu quero chamar a atenção para alguns dos pontos aqui. A inflição de dor ou sofrimento. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque não sou eu que faço, é a Convenção das Nações Unidas que faz. E o Brasil também incorpora isso na lei nacional. Qual é a relevância dessa diferença? É que existem 2 fenômenos distintos. A tortura não é um sinônimo de sofrimento, mas elas podem estar bem relacionadas. A linha pode ser tênue. Um exemplo, as pessoas podem sentir uma grande dor nos pontapés e sentirem dores naquele momento. Isso é uma inflição de dor que pode caracterizar a tortura, sem dúvida. Mas existe toda uma outra esfera, vamos dizer, por exemplo, se uma autoridade policial chega à casa de alguém e diz, cadê a droga? E a pessoa fala, não tem droga. E a pessoa diz, você está vendo sua mulher? Eu vou vou levar ela presa junto com você e seu filho vai para a adoção. Esta perspectiva de você ter a sua família afetada ou potencialmente destruída por uma atuação é o que nós chamaríamos de uma tortura por ameaça. O que esse relato, de uma forma muito crível, né? Ou seja, dentro daquele momento, do momento de violência, etc., realmente gera uma credibilidade muito grande daquele resultado, vai gerar em você um sofrimento, sem dúvida. Não necessariamente uma dor, talvez você não classifique dessa forma. Mas isso também é uma fonte de categorização, de classificação, de tipificação, se usarmos a terminologia penal, da tortura. Então, são 2 conceitos diferentes. Esses 2 conceitos, não só para o direito ele é relevante, mas ele é super relevante para a medicina legal. Então, qual é a diferença entre perguntar a alguém, entre você documentar dor e documentar sofrimento? A gente vai falar disso um pouco mais na frente no exame do médico legista. Por quê? Para eu poder perguntar se ela está sentindo alguma dor. Então, aqui vem a primeira diferença. A definição de tortura não tem nenhuma correlação jurídica com lesão, muito menos com lesão aparente. O papel de um exame de corpo de delito para casos de suspeita de tortura não deve envolver perguntas sobre se você está machucado, se você tem um hematoma. Esse não é o foco. O foco é se você sentiu dor, está sentindo dor, em primeiro lugar, e como que você está se sentindo de uma forma mais ampla, que envolveria o sofrimento.
Então, laudos de exame de corpo de delito, que apenas dizem lesão macroscópica no ombro direito, ele é um laudo nulo para a finalidade de documentação de um possível caso de suspeita, porque o médico não perguntou se a pessoa estava sentindo dor ou como ela estava sentindo de uma forma geral, que permitiria o médico avaliar sofrimento. Esse é um ponto muito importante, não só do ponto de vista de definição teórico, jurídica, mas também do ponto de vista muito concreto do laudo. Segundo ponto é a intencionalidade, ou seja, tem que ser algo intencional. Não existe, de uma forma geral, a ideia de uma tortura culposa, né? Uma tortura por omissão, assim, que não foi querida, é algo que normalmente no direito internacional e no direito nacional para a tipificação criminal, ela é entendido como algo que deve haver um certo dolo, para usar a terminologia penal. Ela tem que ter uma finalidade, que podem ser várias, e o mais importante aqui é ressaltar para vocês de que a asfixia ela é um forte indicador de uma tortura relacionada à busca de confissão ou informação, enquanto que tortura postural, por exemplo, por a manutenção de algemas por longo tempo, algemas mais apertadas, é um forte indício de tortura-castigo, por exemplo. Isso não restringe o campo da finalidade. Isso pode ser tortura por discriminação racial, por exemplo, que é um fenômeno muito forte na Bahia e em vários outros estados brasileiros, ou por outras finalidades diferentes. Então, esse é um ponto importante, entender que a finalidade não é um números clausus, né? Não é um rol exaustivo, mas apenas um rol exemplificativo. E, de novo, a condição de agente público, que eu acho que é uma das menos controversas que nós temos. Entramos aqui agora na audiência de custódia. E aqui é o manual que eu mencionei no começo, né? Um manual que está disponível no site do CNJ. Caso vocês não tenham, doutora Valéria, posso compartilhar o link e vocês terem acesso e manusearem. Realmente é um material útil para esse assunto. E eu já queria chegar aqui no tema do exame de corpo de delito, que eu acho que é um dos temas que mais interessa a quem está na atuação das audiências de custódia, não só a Defensoria, mas também ao próprio Judiciário, ao Ministério Público e aos próprios institutos de medicina legal. E aqui é importante diferenciar dois tipos de exame. Então, eu queria primeira diferença. No Brasil, isso é uma característica muito brasileira, nós adotamos de integridade física. Cada estado chama de um jeito. Esse é um exame no qual não existe um relato anterior de tortura. Ele é um exame que é feito em todos os presos. Todo mundo que é preso passa por ele para verificar a integridade física. Ele é um exame por cautela. Ele não é um exame por queixa, né? Digamos assim. Esse é um exame que tende a ser mais rápido, ele tende a ser menos elaborado, porque pode ser que a pessoa não tenha nada, então está só verificando se está tudo bem. Então, para esse exame, normalmente faz um certo sentido a pessoa perguntar, e aí, tem alguma lesão, tem algum problema, está tudo certo? Beleza, tem não? Então beleza, abraço, vamos embora, próximo. Mas vamos lá, levanta a camisa, deixa eu ver, deixa eu fazer alguns exames clínicos aqui mínimos. Isso é necessário. Já o exame decorrente de uma denúncia, se houver uma queixa de tortura, é um exame muito mais detalhado. É que nem você, por exemplo, uma mulher, vou dar um exemplo, uma mulher presa, ela não vai ter a sua genitália examinada por um médico legista se ela não tiver nenhuma questão relacionada a isso. Mas, se uma mulher fizer uma queixa de estupro, esse será necessariamente um caminho a ser avaliado, porque há uma queixa relacionada aos órgãos genitais que precisam ser examinados. Então, quando você relata tortura, é importante você destacar que a queixa vai direcionar um exame muito mais demorado, muito mais detalhado, porque existe uma queixa específica. Não obstante, né, assim, fizemos essa diferença. Não obstante essa diferença, todos os exames, seja o cautelar, seja o decorrente da queixa, porque a finalidade do exame de auto cautela não é um exame só para verificar se a pessoa está bem, se o camarada está tudo certo. A finalidade do exame cautelar é a prevenção da tortura. Se não fosse por isso, ele não existiria. A verdade é essa, porque ele não é um exame clínico médico regular, ele é um exame feito por um médico legista de uma pessoa que foi presa e, portanto, como um meio de prevenção, de documentação de tortura. Então, ambos devem seguir os parâmetros que a gente vai discutir hoje. Aqui eu vou mais uma base porque o exame cautelar é importante. Aqui é oriundo da Convenção Internacional para a Proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado, que indica que os registros oficiais de pessoas que são presas pelo Estado devem incluir dados relativos à sua integridade física.
Então, isso aqui é a base jurídica, apesar de que no Brasil não existe nenhuma lei que obrigue o exame cautelar, é uma, digamos assim, uma liberalidade das autoridades policiais, uma prática, na verdade, das instituições de justiça criminal, mais do que uma obrigação. Mas, do ponto de vista internacional, existe essa fundamentação que condiciona esse exame específico. Também existe uma referência importante nas regras de Nelson Mandela, que tratam das regras mínimas internacionais para pessoas presas, que eu também não vou me estender muito. E chegamos aqui aos elementos importantes a serem pensados no exame médico legal, e em especial a documentação. Como que eu identifico uma lesão? E a principal ponto aqui é através da entrevista. Eu preciso perguntar para a pessoa, eu preciso criar o que na psicologia e também na doutrina policial se chama de rapport, né? Eu preciso criar uma relação ali mínima do sujeito entender que eu vejo ele como um ser humano, né, que eu enxergo que eu estou falando, dirigindo uma pergunta com respeito e que ele se sente confortável e à vontade para poder responder. Então, a identificação ela só será possível com condições adequadas de entrevista, etc., para o exame, mas também para a própria audiência de custódia. Nesse exame, deve necessariamente haver questionamentos sobre a dor, sobre o sofrimento, e permitindo o entendimento sobre a intencionalidade, a partir do relato da pessoa e a partir dos seus métodos que forem identificados, como o exemplo que eu dei no começo, sobre a asfixia e tortura-confissão, ou da tortura postural, pelas algemas, com a tortura castigo. Mas é muito importante destacar aqui que a definição sobre se houve tortura ou não é um dever do médico legista, em nenhuma hipótese. Nenhum laudo nunca deve dizer se houve ou não tortura. Quero botar isso em letras garrafais. Não é o papel do médico definir se houve tortura ou não. Essa é uma definição que cabe à justiça, dentro dos processos que tramitem dentro daquela caso específico. Mas falando da audiência de custódia, o que vocês devem deparar no dia a dia, e é importante que haja, eu não sei se agora já estão chegando os laudos, exame de corpo de delito, no momento da audiência de custódia, junto com a APF, não sei se já é uma realidade na Bahia, mas deveria ser, há uma determinação do CNJ nesse sentido, há uma resolução específica. A seu papel como defensor vai ser avaliar o laudo. Eu preciso avaliar se o laudo é adequado ou não. Porque se o laudo for adequado, não há nenhum problema, a gente segue o trâmite sem novas diligências. Porém, muito frequentemente, o laudo não é adequado. E se ele não é adequado, o que é que o defensor tem que fazer na audiência? E isso, de novo, né, tem uma referência no manual do CNJ já mencionado. 3 diligências são importantes na audiência. Isso são diligências, não só estão no manual, mas estão na resolução 213 de 2015 do CNJ, que regulamenta a audiência de custódia. Deve haver a gravação audiovisual do relato e de eventuais lesões que apareçam. Via de regra, no Brasil, existe apenas uma câmera na audiência de custódia. Essa câmera tem uma baixa resolução, a luminosidade às vezes é um problema. Portanto, é recomendado, é determinado, na verdade, pela resolução 213, que haja uma fotografia das lesões. Ah, não tem uma foto profissional, não sou fotógrafo. Acredito que todos tenham um smartphone com câmera. Toma-se foto. E nós vamos falar, conforme o protocolo de Istambul, no Brasil, foi feito no Rio de Janeiro, com assessoria nossa, há 3 anos atrás. O que foi determinante para a absolvição dos réus por tortura, nesse caso, foram as fotos tomadas pelo defensor com o seu celular na audiência de custódia. Essas fotos com essas lesões permitiram fazer uma análise temporal da consistência do relato com os achados médico-legais, que permitiu a absolvição do caso conhecido como Sala Vermelha. Não sei se os senhores já escutaram, né, já ouviram a intervenção federal, militar, no Rio de Janeiro, em uma operação realizada pelas Forças Armadas. E, além de tudo isso, além de gravar na mídia da audiência de custódia, tomar fotos, terceiro ponto muito importante é requisitar um novo exame de corpo de delito. Se o laudo está errado, ele precisa ser refeito. E, se necessário, um novo exame deve ser realizado. Eu vou até parar de compartilhar e relatar algo bem interessante. Eu queria ver se alguém levanta a mãozinha aqui. Quantos de vocês, ou se alguém de vocês, vou fazer uma pergunta mais simples, alguém de vocês
já questionou, já impugnou algum laudo do IML? Sim, alguém? Eu queria ouvir isso, porque isso é muito raro. Se alguém tiver algum relato. Bem, se não, esse é um ponto bem importante. De 6 anos. E é bem impressionante você ouvir de médicos legistas relatarem que em 25 anos de experiência, 25 anos de carreira, nunca tiveram um laudo impugnado. Isso é absolutamente perturbador. Quem é o profissional? Quantas petições de vocês não entram e a pessoa recorre, questiona, e há um debate sobre o que vocês produzem, escrevem e manifestam? A perícia não é uma ciência sagrada, imune a erro. Ela erra muito, assim como todos os profissionais erram. Mas o fato de ela não ser questionada sacraliza a perícia, a medicina legal, como algo inconteste, distante, fora do nosso conhecimento. Então, o que eu queria deixar como uma das principais mensagens nessa conversa hoje é: impugnem. Chamem o médico legista para audiência. Ele não fez. Ah, não lembro, pois vem aqui me explicar. Explique seu laudo de 1 a 1. Ah, eu não sei o que é equimose, ou sei lá o quê. Então, me explique o que é equimose. É um hematoma. Tem jeitos de explicar isso de outra forma. Muitas vezes os laudos são incompreensíveis por vocês. Vocês não conseguem, no plexo braquial de não sei o quê, entender nem onde foi, porque não tem gravura, é para ter um desenho. A gente chama isso de esquema corporal. Está dentro do protocolo de Istambul, está dentro dos protocolos de perícia. Quando a pessoa diz plexo escápula direita, é para ter um desenho, para ser visual. A medicina só é legal, né? Ou seja, só é forense, porque ela está relacionada ao foro, à justiça, ao tribunal, ao judiciário. Se os operadores do direito não entendem o laudo não serve para nada. E se vocês não têm que entender, vocês têm que perguntar. Tem que elaborar quesito. Quesito é uma coisa que é feita no mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, até aqui. Mas no Brasil é muito raro elaborar quesito. Então, beleza, eu não quero saber todas as informações médico-legais, eu quero saber o seguinte: o relato que o meu assistido conta é consistente com as lesões ou o relato de dor, as evidências psicológicas que ele apresenta? Essa é uma boa pergunta. Ele vai dizer se é consistente ou não. E por que não? A forma que você pergunta, ela é importante. O médico só vai saber, de novo, vou usar o exemplo do estupro, ele é um pouco forte, mas ele é importante. A pessoa só vai examinar as partes íntimas, né, a genitália de alguém, se houver um relato. Então, é claro que eu preciso saber. Se o cara me disser, olha, o cara me algemou, vou dar um exemplo bobo. Peço a vocês fazerem agora, vai. Todo mundo está sentado. Pega as mãos, vocês vão fazer assim, certo? Só que vocês vão fazer isso por detrás das costas de vocês. Bote por detrás. Tenta sentar em cima da mão. Onde é que está doendo? É na mão? É no pulso? Não, eu sinto nas costas. Está doendo no ombro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tortura postural por algema para trás, a maior consistência não é lesão no pulso. A maior consistência entre esse relato é dor no ombro. Vou dar um exemplo bobo. Se for muitas horas, isso deixa, inclusive, distensão no manguito rotador, para quem entende de medicina, que é um micromúsculo aqui no ombro que fica puxado para trás e que pode dar lesões muito sérias. Né? Então, bursite, outros elementos. Então, percebam como você para pensar, não tem nada a ver. Você vai dizer, nossa, o cara ficou algemado. É claro que eu vou olhar para o pulso, que é onde eu imagino que a lesão é. A consistência disso com o relato é baixa. O que é alto? É o ombro. Porque é onde você vai dar o maior dor. Onde o que o cidadão que sofre uma tortura postural vai reclamar não é do pulso, é do ombro. Mas ele só vai reclamar do ombro se alguém perguntar. Se eu disser, deixa eu ver, tem alguma lesão? Tem alguma marca? Putz, não tenho. Porque passou, sei lá. Mas aí o cara está sentindo dor em algum lugar? Tô, o meu ombro está doendo há bastante tempo. Então, esse é um ponto bem importante de destacar. Por isso que eu estou dizendo, a evidência entre o relato, para a pessoa precisa contar uma coisa para eu poder saber onde olhar. E se o preso contar para vocês, vocês têm que perguntar isso para o médico. O camarada está me contando aqui, meu assistido, que ficou tortura postural, parará.
há relato, há evidências médicas de lesão no ombro em decorrência de uma potencial manutenção numa posição inadequada, parará? Faça essa pergunta para o médico. Ah, não examinei. Então, o exame está mal feito, porque ele não perguntou. Estou dando exemplos assim, um pouco concretos e até meio simplificados, mas eu acho que para ilustrar, acho que ajuda a vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos falar brevemente do protocolo de Istambul, né, de onde vem a base para fazer bons exames. O protocolo ele é um manual. Ele, na verdade, é um manual, né? Ele é um protocolo que é um nome mais arrumado. Ele é um manual para investigação eficaz e documentação da tortura e outros tratamentos cruéis, humanos degradantes ou maus-tratos. Ele tem diretrizes não só para os médicos legistas, mas também para a investigação. E tem muitas diretrizes importantes para os defensores. Ele é de 2000, do ano 2000, aprovado, né, nas Nações Unidas, e ele acabou de ser revisto em 2022. E a versão está disponível, infelizmente, apenas em inglês ainda. Também posso compartilhar, doutora Valéria, se a senhora me recordar, eu posso mandar a versão em inglês, para quem conseguir desenrolar o inglês, ter acesso a essa versão mais atualizada, que é um instrumento bem importante. Ele foi desenvolvido nas últimas sessões em Istambul, na Turquia, então daí o nome, em função de uma série de maus laudos que foram questionados por advogados, etc., na Turquia, em função de torturas que haviam ocorrido e que estavam sendo, digamos assim, referendadas ou chanceladas como não tendo ocorrido, não havendo ocorrido, em função dos laudos médicos considerados negativos ou considerados que não registravam isso. Ele envolve dezenas de especialistas, médicos, advogados, e outras funções, psicólogos e outras especialidades. Então, é um material muito robusto. E ele se vocês quiserem, tiverem disponibilidade de ler, o capítulo sobre códigos éticos é bem importante, que diz respeito a esse papel do defensor, o papel do relato, quando que eu passo uma denúncia, se eu passo uma denúncia, se a pessoa me pediu para não fazer a denúncia, como que eu lido com esse conflito. E também relacionado aos indícios físicos e psicológicos, que é uma parte mais técnica da medicina legal, que é importante de vocês se apropriarem para vocês saberem que quesitos elaborar, o que questionar e como invalidar laudos inapropriados. E o mais importante do manual é o anexo 4. Por quê? Porque o anexo 4 ele é o checklist do um laudo mínimo. Nosso tempo hoje é curto. Normalmente, quando a gente faz isso com mais tempo, a gente faz 2 ou 3 dias, né, e analisa todo o checklist, etc. Mas eu vou passar um pouco assim por cima para vocês terem uma dimensão do que é os requisitos mínimos de um laudo válido, de um exame válido. Que eu já mencionei. E aí eu vou entrar um pouco na parte técnica agora, baseado no protocolo de Istambul, que foi incorporado recentemente pela resolução mais recente sobre tortura, não só na audiência de custódia, mas tortura de uma forma geral, do Conselho Nacional de Justiça. Então, vocês não precisam procurar muito. Lá tem um protocolo específico sobre quais são os requisitos mínimos da validade de um laudo, que a gente incorporou nessa resolução que já está em vigência, e também incluiu um protocolo de quesitos. Então, vocês já podem ir lá e utilizar como cola, como pesca. Eu sou do Ceará. Os quesitos que estão lá presentes, perdão, e utilizar no dia a dia da atividade de vocês. Existem 2 pressupostos de validade que eu queria mencionar hoje, os pressupostos formais e os materiais. Sobre os formais, inicialmente, o protocolo de Istambul indica a importância de a solicitação de um exame ser feito por escrito, né, que haja uma documentação que fundamente, no Brasil a gente chama isso de guia de corpo de delito, né, a guia de requisição. Segundo ponto que ele indica em relação ao transporte para o local da prisão, o local do exame não deve ser feito por membros da mesma organização, né, do mesma instituição. No caso, por exemplo, a Polícia Militar não deveria ser quem leva ao IML, mas sim a Polícia Civil quando há transferência da custódia, quando dá tomada de depoimento e dá transferência ali, né, de atribuição para a Polícia Civil. Isso seria o mais apropriado, por exemplo. É importante que seja feito com espaço com privacidade, que não haja a presença de um policial dentro da sala do médico em nenhuma hipótese, e que, inclusive, a presença de funcionários, né, de segurança
pode ser um motivo para descartar um exame médico que não identifique, que não documente nenhum dos laudos. E outro muito importante de destacar é que todo laudo, se tiver um policial na sala, ele tem que registrar. Então, esse é um ponto importante. Se a pessoa disser, olha, o preso estava, né, inebriado, intoxicado, agressivo, etc., o médico não se sentiu confortável, ele tem que descrever isso no laudo e dizer que o policial estava presente, qual era a função, etc. Se isso não ocorre, esse, de novo, é um laudo inválido, nulo. Ele não serve para as funções e deve ser refeito. Outro ponto que é muito importante diz respeito a seguir, como eu mencionei, o anexo 4, ou seja, todos os elementos do exame de corpo de delito. O que é que nós fizemos? Né? Eu vou até abrir mais para frente com a resolução do CNJ mais recente, a 449. Se não me engano, esse é o número final. Essa resolução no protocolo de quesitos, ela transforma todo o checklist do anexo 4 do protocolo de Istambul em quesitos. Então, por exemplo, uma coisa que o laudo tem que ter é a hora que ele começou, a hora que ele terminou. Então, o defensor deve perguntar no quesito a que horas o exame iniciou-se, que horas o exame se encerrou. E assim você força, né? Você induz, força é uma palavra muito forte, mas você induz o médico legista, a médica legista, a já responder conforme os requisitos, né? As exigências do protocolo de Istambul. E aí você evita nulidade de laudos. Outro ponto muito fundamental diz respeito a fotografias e esquemas corporais que dão essa visibilidade, fácil entender todo o jargão específico desse tema. Então, as fotos dos esquemas corporais são muito importantes e agora eles são exigidos para os laudos relacionados à tortura em função da resolução do CNJ sobre tortura que eu mencionei. Agora, falando um pouco do aspecto material, né? Além do aspecto formal do laudo, assim, mais de uma perspectiva mais dura, né? Falando um pouco mais do como que deve ser o exame, né? Ou seja, os pressupostos de validade material, né? O que a gente pega dos parágrafos aqui, essas referências são do protocolo de Istambul. É importante que o médico explique à pessoa o que é o exame e qual é a finalidade dele. E, em particular, explicar que ele não é um exame médico regular. Ou seja, não há confidencialidade. Porque aquele exame vai gerar um laudo, aquele laudo vai ser juntado a um processo que poderá ser público. Então, é importante a pessoa entender que o que ela vai dizer, o que ela vai relatar, não será em benefício de um médico que apenas quer o bem dela. Né? O médico que é a não maleficência, né? Que é um princípio da medicina, né? Ou seja, não causar dano. Né? Primum non nocere, né? O termo em latim, né? Primeiro, não causar dano, non nocere. Nesse caso, não. A finalidade do médico não é de assistência, né? Ou de apoio, ou de só dar a saúde e garantir a confidencialidade. É uma dupla obrigação ética. O médico tem que tentar ser o máximo... Alô? Vocês me... Voltei? Voltou, professor. Ficou bem ruim aqui para mim. Não sei se para os demais pessoas que estão assistindo, mas essa parte que o senhor estava falando dos requisitos materiais do laudo médico falhou bastante. Tá, eu retomo então um pouco. Essa parte da validade material diz respeito à condução do exame pelo médico, né? E a forma de fazer isso de forma adequada. Então, primeiro é explicar, né, dar essa orientação, esclarecer para a pessoa o que é o exame, qual é a finalidade dele, e que a finalidade dele não é um cuidado médico, não é um médico regular no hospital, numa clínica, eu não vou lá para contar quais são as minhas doenças, os meus problemas, obter um remédio, uma prescrição, não é isso. Ele tem uma finalidade legal, né, é um pedido de um tribunal, de um policial, ou de um promotor de justiça, ou de um defensor, e, portanto, é diferente. E a pessoa que está fazendo o exame precisa entender isso. Além disso, é muito importante entender que a pessoa tem que consentir em fazer esse exame, ela tem que querer. Além disso, ela tem que saber que isso não vai ser confidencial, né? Então, é um dos deveres da confidencialidade médica, não se aplica no exame médico legal, isso precisa ser explicado. E o médico tem que saber balancear essas obrigações de forma adequada. E a melhor forma de fazer isso é explicando. Importante que expliquei ao periciano a finalidade do procedimento, etc., etc., que não será confidencial, assim. Esse é um ponto importante. O outro ponto que chama a atenção também no ponto material é diz respeito a questões de gênero.
Então, por exemplo, no campo de exames de mulheres, sobretudo quando envolve nudez, é uma regra ética médica que deve existir uma outra mulher presente na sala. E aqui entra o papel, por exemplo, das enfermeiras legistas. É um campo super pouco conhecido no Brasil, mas que é toda uma área de conhecimento da enfermagem forense, da enfermagem legista, né, que pode ter um apoio nesse momento. Além disso, também aqui tem questões importantes em relação à população LGBTI, e agora com outras diferenças. Então, entender como que a pessoa se identifica em relação ao gênero, etc. E tentar perguntar para a pessoa como que ela se sente mais à vontade, se é necessário ter uma mulher presente, no caso de pessoas que se identificam como mulher, e ter atenção a essa dinâmica para evitar violações nesse campo. E ter atenção à sensibilidade à questão de gênero. Além disso, é muito importante, e esse é um dos pontos que eu quero frisar mais. O ponto que eu quis frisar é: questionem laudos, né? Aquela primeira mensagem é: impugnem, questionem, chamem o médico para, né, esclarecimento em audiência, etc. E eu estou dando elementos para vocês fazerem isso. Um ponto que eu queria chamar muita atenção é em relação à limitação do médico e do exame. Todo exame é limitado. Por quê? Porque ninguém é especialista em tudo. De todo mundo. Que não existe. Aquilo é uma ilusão, é uma ficção. Do mesmo jeito é um médico legista. Se vocês forem entrevistar médicos legistas, se vocês forem trocar uma ideia com um médico legista, fazer um treinamento, uma capacitação, como eu já fiz várias, é muito interessante. Eles se apresentam, né? Como a pessoa se apresenta é um indicativo de como ela se vê no mundo. Né? Então, normalmente eles falam: meu nome é João, eu sou cardiologista e sou médico legista. Meu nome é Mano, eu sou ortopedista e sou médico legista. Meu nome é Samuel, eu sou dermatologista e médico legista. O que eles estão querendo dizer com isso? Que, não sei se vocês sabem como que funciona o tempo de trabalho de um médico legista, mas normalmente, em vários estados, é um plantão de 24 horas por 72 ou por muito mais. Então, normalmente eles dão um plantão por semana. Os outros dias da semana, eles têm um consultório particular ou atuam no hospital em uma especialidade. Então, você, por exemplo, um dos problemas de falha neurológica, vou voltar ao exemplo da tortura postural do ombro. Uma tortura postural mais grave, muito demorada, pode gerar lesões neurológicas, não só dor no ombro, mas pode gerar lesões neurológicas nos dedos, ou seja, os dedos podem perder sensibilidade. Isso é muito característico de tortura postural. Em função do bloqueio que tem no ombro, isso gera esse problema neurológico nos dedos. É muito mais difícil para um ortopedista identificar exame neurológico do que o neurologista. O clínico vai dizer: isso aqui não é meu campo, você precisa ir para o meu colega aqui que vai saber mais. O médico legista da mesma forma. Então, como que você espera que a medicina legal seja totalmente englobante, que eles saibam de tudo? É impossível. Então, algo que é fundamental no laudo é o currículo do médico. Eu preciso saber se o médico é cardiologista, ortopedista ou dermatologista. São outras especialidades. Então, se a pessoa está me relatando algo que tem uma base neurológica e foi um dermatologista que fez, o laudo tem limitações, que eu preciso saber, que eu preciso questionar. Concordam? Faz sentido isso? Então, ter o currículo é fundamental. E eu garanto para vocês que 99% dos exames que vocês recebem só diz médico legista e um CRM. Como se ele fosse um ser, né, assim, que entende de tudo. E eu vou te dizer, não é culpa dos médicos. Eu vou explicar por quê. Sabe por que isso é assim no Brasil? Porque médico legista, quando faz a prova do concurso público, ele estuda morto. Médico legista adora morto, ele não gosta de vivo. Eles não estudam para vivo. O exame, a prova deles não é para vivo. Se vocês forem um dia na Associação Brasileira de Medicina Legal para um congresso, tem 100 artigos publicados, aqueles artigos de painel, que você vai no congresso, okay. Você sabe quantos artigos é sobre morto? De 100, 96. Os outros 4 artigos é sobre estudo, ou coisas a isso. Tortura tem 0. É muito difícil. A pessoa morre, ela não sente nada. Você não precisa perguntar o que ela está sentindo, ela vai responder, né? Então, é realmente um campo que você vai ver lesão. Você vai ver o que é visível, você vai ver fratura. Então, eles tratam da forma que a ciência médica legal no Brasil, em vários outros países, se construiu, é tão focado no cadáver, que quando as pessoas veem um ser humano, elas veem como um cadáver para ser examinado. Daí a necessidade de buscar lesão, de buscar fratura, e não de perguntar. Mas, se você pegar esse mesmo médico, e no dia seguinte você for no consultório dele de ortopedista, qual é a primeira coisa que o ortopedista vai perguntar?
o que é que você está sentindo. Você está com dor? Está com dor aonde? Há quanto tempo você está sentindo essa dor? O que você acha que essa dor deve ter causado? Porque ele vai estar entendendo que aquela pessoa é um paciente, é um humano vivo. Então, na verdade, não é ciência, não é, sabe, digamos assim, física quântica de complicado. É só o médico legista lembrar que quando ele recebe um preso para fazer um exame, ele está recebendo um paciente, como ele receberia no consultório dele, e não um cadáver em formato vivo, que ele só precisa ver lesão. Então, não é má fé, é isso que eu quero dizer, sabe? Não é uma coisa, digamos assim, maliciosa, né? Não é uma coisa no sentido negativo ou maléfico, etc. É uma cultura que precisa ser repensada a partir da importância que o exame tem para a prevenção à tortura e para o país de uma forma... Peraí, pessoal, que eu acho que passei tudo errado, deixa eu voltar. Bem, estávamos aqui. Outro ponto, além da falta de especialização, é a falta de estudos e pesquisas. Então, por exemplo, é muito comum que a pessoa relate um sintoma, relate uma questão, e vou dar o exemplo da falta de sensibilidade nos dedos, por uma questão neurológica. Vamos imaginar que não tem estudo sobre isso. O médico vai dizer, olha, o meu paciente relata, né, o meu periciando relata esse sintoma, ele relata também que foi algemado para trás, mas não tem nenhum estudo fazendo essa correlação. Então, é importante ele indicar, olha, ele está me falando uma coisa, ele está me relatando um fato, que ele relata, se aconteceu ou não, eu não sei, e está me relatando um sintoma. Eu não tenho como fazer essa análise de consistência porque não tem estudo. Isso é importante, ele dizer que não sabe. E ele não pode dizer que não, pouco. Tem que dizer que só apenas não há estudos. Então, ele relatar essas limitações é muito importante para dar credibilidade ao laudo. Diferenças culturais também são muito importantes, ou seja, é muito mais impactante. Vou dar um exemplo aqui, que eu tenho trabalhado mais com a população muçulmana, por exemplo. A nudez, seja para uma mulher, seja para um homem muçulmano, sobretudo com pessoas do outro sexo, é algo muito degradante culturalmente para eles. Isso pode ter um efeito muito perverso, muito mais do que em outras culturas, por exemplo. Então, de maneira diferente é muito importante. Por fim, o aspecto material tem que ter uma interpretação dos achados, ou seja, eu vi tudo isso, escutei a pessoa, vi o relato, o que é que eu interpreto disso e o que é que eu concluo. E eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Sobre os aspectos formais, materiais, é bem interessante falar sobre o espaço adequado, e para isso o CNJ elaborou um manual muito bom sobre a arquitetura para audiência de custódia, como que devem ser as salas de audiência, a carceragem, todos os espaços, e, sobretudo, a sala de exame de corpo de delito, e nós recomendamos que seja dentro do fórum, que é um espaço imparcial, neutro, e que não exige essa transferência para o IAML, vai e volta, que é custo, é tempo, e muitas vezes os espaços também não são adequados. Então, tem parâmetros interessantes para vocês terem uma olhada, que é uma visão da planta baixa, do que seria uma sala de exame de corpo de delito adequada, que é uma visão em perspectiva. Vocês podem ver aqui o médico nessa cor rosa, em roxo, o periciando. Você vê que há uma janela para o policial, né, poder ter uma visão, mas não escutar. Você tem, né, pia para lavar a mão, etc. Você tem uma maca, né, vou dar outra visão aqui, você tem uma maca lá atrás para a pessoa poder deitar, fazer exame clínico mais adequado, etc. Você tem um banheiro dentro, porque no caso, por exemplo, de violência sexual, é importante que a pessoa, depois de um exame, tenha a condição de se limpar, de se lavar, então garantindo uma certa... vários vestígios periciais importantes, desde sangue, marcas, unhas, urina, sêmen, que precisam ser resguardados, refrigerados. Outro ponto importante também diz respeito a algo muito relacionado a muitas lesões, que é quando você tem muitas lesões musculares, existe uma proteína, né, uma enzima que é liberada no sangue chamada CPK. E a CPK, quem médico entende disso pra caramba, mas o CPK fica até 12 ou 24 horas no sangue em alto nível quando a pessoa é espancada, por exemplo. Então, é um exame que custa R$ 35 no SUS, muito barato. Em caso em que isso aconteça, dá para o médico retirar nessa condição e ter essa evidência. Então, esse aqui é um modelo ideal do que deveria ter nesse tipo de sala de exame. Eu recomendo dar uma olhada. Vamos falar agora da interpretação dos achados, que o nosso tempo está correndo. A interpretação dos achados aqui, ela envolve isso que eu falei, né? Ou seja, uma análise de consistência entre o que a pessoa conta. Então, eu preciso escutar bem a pessoa e perguntar para ela, né, o que ela está sentindo, etc., o que aconteceu, quais foram os fatos.
e os outros elementos, né? Os sinais, as lesões, os sintomas. A palavra sintoma é importante, que ela vem de sentir, né? Ela vem de você perguntar como que você está se sentindo, se está sentindo alguma dor, etc. Além disso, indícios psicológicos e outros exames e outros elementos. E como que eu interpreto? Como que eu interpreto? E aqui eu queria chamar a atenção para vocês de uma terminologia técnica, mas que ela é bem legal, que é a patognomonia. Ou seja, nós temos que fazer uma crítica muito forte à patognomonia. E o que é isso? Patognomonia é um termo médico, é um termo do grego, que significa que um evento só pode ser causado por uma causa, certo? A causa e o efeito, ela não tem nenhuma outra possibilidade possível. E eu quero falar para vocês que isso é quase impossível na medicina. Vou dar um exemplo. Eu chego no médico, uma dor muito forte no peito. O que isso pode ser? Isso pode ser gases. Isso pode ser um efeito, uma sintomatização de angústia. Eu posso ter perdido um familiar próximo, estar tão triste que eu sinto que o peito me aperta. Mas isso também pode ser um infarto. Concordam comigo? É correto eu dizer que dor no peito só tem uma causa? Não, tem várias causas. O que é que o médico vai fazer? Ele vai dizer, putz, o que é que você está sentindo e tal, o que é que você comeu? Ah, tua ruim, há quanto tempo você está sentindo? Peraí, deixa eu fazer um exame para ver em cima da história do infarto e tal. Ele vai tentando descartar, porque é muito raro eu ter um sintoma que só tem uma causa. Faz sentido até aqui? Se para tudo na medicina isso é muito raro, como é que eu estou vendo só pode ter sido causado pelo que ele está me contando? Que é tortura. Ele não pode. Não existe quase nunca patognomonia na medicina. E na medicina legal não é nenhuma exceção. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Porque eu acho importante a gente sempre lembrar que não existe laudo que diga houve tortura ou não houve tortura. Não existe laudo que diga o relato dessa pessoa é 100% consistente com a tortura que ele me conta, com as evidências que eu vejo. Ou esse relato não tem nada a ver com nada, é 0% consistente. Os extremos são sempre evitados, sempre. O segredo está na variação intermediária. Então, o que o médico vai analisar é isso é muito ou pouco consistente. O relato é muito ou pouco consistente com o que eu vejo, com as evidências que eu acho. Não existe patognomonia em laudo. Então, se o laudo disser assim, não há indícios de tortura, nulo, peça para refazer e chama o médico e impugne. Ou se o médico disser, isso aqui com certeza é tortura, talvez não seja interessante para vocês impugnar, mas deveria também, ou seja, não está incorreto. A questão está na análise do processo, da graduação. A interpretação é sempre em graus e nunca em absolutos. A gente não tem que ter medo de entender a perícia como uma ciência inexata, porque é isso que ela é. Para ficar mais próximo. Exame de balística. O exame de balística pode dizer 100%, se eu pegar a munição que saiu, eu posso dizer 100% que aquela munição saiu daquela arma? Vocês já pegaram vários casos de homicídio, dependendo, barará. Pode. Vocês talvez digam sim. Por quê? Porque as ranhuras da munição encontrada é 100% compatível, ou nem diz isso, ou diz é compatível, ou ela saiu da arma, pode até ser mais forte. Mas isso não é verdade. Eu posso pegar uma munição, eu posso pegar uma impressora 3D com uma ponta de diamante, eu posso botar no computador um algoritmo e simular as ranhuras de uma munição conforme aquela arma. Estou falando algo absurdo aqui? É possível isso acontecer? Pode ser muito improvável, mas é possível? É possível. É por isso que qualquer exame de balística sério, ele sempre trata em porcentagens. Ele vai dizer 98% compatível com a arma. 100% nunca. Se você pegar um exame de paternidade, de DNA, ele vai dizer 100% alguma vez? Não, nunca. É 99%. Então, essa é a questão. A perícia ela é essencialmente variável, ela é essencialmente imprecisa. E a gente ter entendimento disso vai permitir vocês poderem questionar os laudos no aspecto da tortura, mas também em outras esferas da atividade, né, aconteceu. Eu vou pular um pouco aqui para falar algumas das mensagens centrais em função do tempo. Eu queria deixar aqui a mensagem de que
o exame pericial, ele não é um diagnóstico médico, ele não detecta mentira, então não é para o médico legista dizer, essa história está meio incomprida, eu não acredito. Não. A função dele é o que o cidadão me conta casa com o que eu vejo, com o que ele me conta, com os sintomas, etc. Se sim, em que medida, né? Se é pouco consistente ou alto consistente. O relato com os achados. Essa é a função. Não existe nenhuma outra função com o exame pericial. Vale destacar também que ele não é uma única prova, e muitas vezes ele é desnecessário como prova. O vídeo que eu mostrei para vocês no início é um exemplo disso, né? Se você tiver aquela pessoa, o exame pericial pode ser desnecessário. Você tem um vídeo, testemunhas, há outras formas de provar o que aconteceu. E a decisão sobre se aconteceu tortura ou não vai caber a um juiz e não a um médico legista. Aqui eu chamo a atenção para um outro ponto que é só de boas práticas, assim, práticas promissoras em outros estados, né, que é a gravação dos depoimentos em audiovisual nas delegacias, né? Isso é bem interessante. No Paraná, em Santa Catarina, isso já é feito. Em São Paulo começou agora recentemente também, um projeto piloto. E que é bem interessante, porque nesses locais, em Santa Catarina, por exemplo, em Florianópolis, o juiz recebe, junto com o APF, a gravação do depoimento. Então, ele consegue ver como que foi o depoimento da pessoa na identificação dos agressores no momento da audiência de custódia. Então, é uma prática muito interessante no campo da audiência de custódia e da prevenção à tortura. Queria falar também dos laudos do Amazonas. O Amazonas hoje, vale a pena fazer um disclaimer aqui inicial, o Amazonas hoje é, até onde eu acompanhei no começo do ano, a melhor prática de exame de corpo de delito cautelar do Brasil. Foi um grande esforço desenvolvido pelo Ministério Público local, em parceria com o IML, com formação. Nós ajudamos nesse processo também. E hoje os exames cautelares, percebam que isso aqui é um exame cautelar. Eu vou falar um pouco de um método muito comum, essa foto é bem ilustrativa desse ponto, que é um método muito comum, que é a asfixia seca, ou seja, o uso do saco nas abordagens policiais, para buscar informação, confissão, etc. E aqui eu chamo a atenção para essa vermelhidão no olho, na esclerótida do cidadão que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque é muito difícil deixar marcas com asfixia seca, assim como a asfixia úmida. Muito difícil deixar lesão aparente. Mas nesse caso, como o médico conversou com ele, ele explicou o método, o médico sabe que uma das evidências, um dos sintomas, um dos sinais, perdão, no caso não é um sintoma, porque a pessoa não está relatando, né, mas uma lesão comum, é a microrruptura de vasos sanguíneos na esclerótida. Porque como eu fico asfixiado, né, as lesões são essas rupturas dos vasos. Então o médico, por escutar o relato da asfixia seca, foi analisar o olho e tirou várias fotos. Esse laudo tem 9 fotos. Para documentar, para não ter dúvida para o defensor, para o juiz, do que ele está documentando. Então é uma coisa boba, mas se ele não tivesse pensado em ter essa atenção, em escutar, ele não teria documentado dessa forma. Se você olhar uma foto dele mais distante, né, você vê que o olho fica meio apagado, você não vai prestar muita atenção nisso. E aqui é um ponto importante, porque o médico fala o seguinte, é altamente consistente, essa é a conclusão do médico, é altamente consistente o que ele me conta com o que eu vejo. O médico nunca vai dizer que toda asfixia seca gera esse tipo de lesão. Ou pior, né? Toda lesão no olho só pode ser causada por asfixia, porque isso pode ser conjuntivite, isso pode ser o uso de alguma droga ilícita, isso pode ter vários outros diagnósticos diferenciais, concorda? É como a dor no peito. Pode ter várias outras causas. O papel do médico não é identificar mentira. O papel do médico é somente fazer análise de consistência entre o que o cidadão me conta e o que eu vejo e o que eu percebo na minha análise do sintoma e das lesões. Hoje, em Manaus, isso é feito online, então o IML faz o laudo online, nada no papel, já sobe para o sistema, o juiz, defensor, promotor já tem acesso ao laudo com as fotos durante a audiência de custódia. Isso facilita muito a análise da legalidade do flagrante. Em São Paulo, tem uma regulamentação bem interessante, que eu chamo a atenção também, que é a possibilidade de a defensoria requisitar exames de corpo de delito diretamente para o IML. É uma portaria específica do IML que autoriza, e é bem recomendado como prática. Não há nenhuma objeção que isso não ocorra em outros estados, não há nenhuma vedação, é uma autoridade pública que pode emitir guia. Então, percebam a possibilidade de vocês, ao invés de pedir para o juiz pedir, que vocês não sabem bem quando vai ir, vocês mesmos podem emitir
solicita. Isso acontecendo no espaço do fórum, em uma sala de IML no próprio fórum, isso fica ainda mais fácil, né? A pessoa já sai direto depois da audiência e pode fazer isso no pós-audiência. Alguns estados no Brasil já têm executado dessa forma, com muito sucesso. Aqui eu vou falar para vocês, para não parecer nada muito longe, né? Assim, eu acho legal falar todas as teorias e boas práticas e o ideal, mas também falar que é possível fazer, mostrando aqui alguns exemplos de São Paulo, do Amazonas, mas também falar um pouco do exame aqui de Sala Vermelha, que eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou abrir ele só para vocês terem uma ideia do que é um bom laudo. Deixa eu só pegar o primeiro aqui, vai. Como que nós estamos aqui, doutora Valéria? Eu estou falando muito, tá o ritmo ok? Ou o pessoal quer dar uma pausa para o banheiro? Professor, eu não sou muito parâmetro. Por mim, o senhor pode ficar falando o dia todo, porque eu estou maravilhada. Não, então vamos lá, então, né? Em função que a gente é um laudo público, né? Está no processo dentro do Rio. Vamos lá, isso aqui em linhas bem simples. Esse aqui foi o primeiro laudo realizado no Brasil em conformidade com o Protocolo de Istambul. Foi uma atividade pensada pelo IBARI, que é a International Bar Association, com uma parceria nossa, contribuição que eu pude também dar nesse momento, como consultor deles, e com médicos especialistas da Espanha, que tem uma tradição de mais de décadas em elaboração de protocolo de Istambul, em exames conforme o protocolo de Istambul. Então, foi uma parceria técnica com os médicos do Rio para esse caso bem relevante da Sala Vermelha, dessa tortura que aconteceu tanto durante a operação no Morro do Rio de Janeiro, mas também posteriormente no local, dentro do quartel militar, que era conhecido como a Sala Vermelha. E aqui eu vou chamar a atenção, é bem longo, vocês vão ver pelo primeiro ponto que interessa, que é um laudo de 31 páginas, então é um laudo de após queixa de tortura, então é um laudo bem detalhado. Mas se vocês perceberem aqui, a gente indica no começo onde foi realizado, a data, a parceria com o IBARI, com os médicos que estiveram lá, e o periciando veio com policiais, a gente fala quem conduziu, foram policiais da SEAP, então a gente já faz essa conexão de quem era a instituição que conduziu os periciandos para garantir, né, o cumprimento, ou não, mas deixando transparente como que foi essa condução. Os policiais não permaneceram presentes na sala, tendo sido garantida a confidencialidade. O periciado foi apresentado em obra português nessa ocasião. Vamos lá. A descrição. Você fala, a entrevista foi iniciada às 3 horas da tarde, o periciando alega que por volta de 2h30 da manhã do dia tal, foi preso por policiais militares por ter invadido a comunidade, tendo sofrido agressões no período em que esteve custodiado por esses militares. Relatou ainda ter sido alvejado por um tiro no momento em que foi na direção dos militares, que gritavam para que todas as pessoas escondidas na mata se entregassem. Aqui vem o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Vocês raramente vão ver isso no laudo, ou não imagino que nunca viram. Relato em primeira pessoa. Perguntado como foram as agressões durante a detenção, o periciando refere que, abre 2 pontos, abre aspas. Não é a palavra, não é um BO. Não sou eu interpretando o que ele disse, jogando na terceira pessoa. É o que ele me diz, do jeito que ele me diz. Vamos ver se não dá vida ao relato. É outra dinâmica. Ele fala, aí o que acontece a todo momento, eles perguntando se eu conhecia o local. Cadê o chefe do tráfico da localidade? E eu, a todo momento, como eu não sabia, dizia que não sabia. Não conhecia a localidade e tomando chute, pontapé. E já tomando a todo momento. Como eu estava algemado, de cara para o chão, eles pisavam, parecia que fazia de basquete. Parecia de basquete. Até os erros a gente mantém. Aí, quando eu levantava para respirar, aí ele dizia, né, abaixa, e me dava mais chute. A todo momento eu ficava sufocado, porque eu tenho sinusite. Com o nariz já estava. De tanto bater, ficou sangrando. Eu não estava conseguindo respirar. Tu sabe, tu vai falar, e mais pontapé, só pisão na cabeça, chute na cabeça a todo momento. Perguntando por que eu achava que eles estavam aqui. Perguntando por que achava que eles... Aqui somos nós perguntando, o médico, né? O médico perguntou para ele, então, por que ele achava que aqui eles estavam fazendo isso com ele. Compreenderam aqui? A chave fora do itálico é a pergunta de segmento do médico. Aí ele responde, para saber, perguntar coisas que eu não sabia, colher alguma informação. De novo o médico. Perguntado sobre as perguntas que lhe eram feitas. De novo ele. Perguntava, cadê o tráfico da localidade, entendeu? Onde estavam as drogas, onde estava a boca de fumo, a todo momento essas perguntas direcionadas ao tráfico. Eu não sabia de nada, não respondia, eu não sabia de nada. A todo momento dizendo, driblando que eu não sabia, que eu era usuário. Eles até pegou um papelzinho de seda no meu bolso, viu? E mesmo assim continuavam as agressões, só piso na minha nuca. De novo médico. Perguntado onde os soldados colocavam os pés sobre o periciando. Na nuca, todas as partes da cabeça. Pisavam.
Perguntado se era sempre o mesmo soldado que agredia. Diferentes. Um soldado me pisava, aí saía, vinha outro. Enfim, eu quero dar uma geral nesse ponto dos fatos. Vocês entendem que dá para você entender o relato da pessoa, mas não é linear, não é perfeito, mas é um relato em primeira pessoa. Vamos para a segunda parte. Questionado sobre o que sentia e pensava no momento da detenção. Abre aspas. Perguntado sobre o que pensou quando viu a confusão. Sobre o que acreditava que estava acontecendo. Não sabia, eu ouvi o tiroteio, queria sair porque eu não passei por aquilo na minha vida. Perguntado se tinha medo ao fugir do tiroteio. Muito. Nunca tinha passado por aquilo. Perguntado do que tinha medo. Da morte, de ser atingido por uma bala perdida. Perguntado sobre o porquê pensou em descer. Sobre o porquê pensou em descer. Sim, porque eu não tinha nada a ver com aquilo. Desci porque para me identificar, para resolver aquela situação, me apresentando às autoridades. Perguntado, por que não se escondeu? Não tinha como, porque depois que eu vi as Forças Armadas, eu sabia que eu podia me identificar, porque já fui um deles. E não ia nada acontecer comigo. Eu confio mais nos militares do que nos traficantes, que já fui um deles, confiei neles. Enfim, vou parar por aqui a parte do relato. Mas vocês conseguem, eu imagino, perceber a diferença do que é um relato que a pessoa indica. Vamos agora para a parte do exame físico, que é onde a maior parte dos exames no Brasil se realiza. Periciando lúcido, orientado no tempo e no espaço, em bom estado mineral, nutrido, hidratado, acianótico, afebril ao toque, etc., etc., macho normal, relata dor à palpação do couro cabeludo, próximo à região temporal esquerda, que não apresenta lesões. Relata também dor no hemitórax direito, que não é reproduzida após a palpitação local. Abdômen flácido, depressível, indolor à palpitação. Aí nós seguimos aqui. A presença de lesão oval e seguimos mais para frente. Quando nós vamos lá para o final, eu quero terminar, nós temos quesitos, nós vamos ter fotos, nós vamos ter régua, isso aqui é a parte do tiro que ele relata, nós vamos ter a parte aqui da lesão que ele elenca no braço, eu não vou entrar em todos os detalhes, nas pernas, em diferentes momentos, diferentes focos, uma escala de avaliação de síndrome pós-traumático, enfim, nós temos toda uma análise, eu quero só terminar aqui. Do exposto, vou para a conclusão, que normalmente a gente lê. Do exposto, concluo que o relato do periciante é bastante verossímil, sendo improvável que alguém do seu nível sociocultural, sem treinamento específico em simulação, consiga organizar de forma tão clara seus pensamentos, sem entrar em contradição durante a entrevista e sem aparentar querer exagerar os fatos narrados. Os sintomas psicológicos narrados pelo periciante são altamente consistentes com os esperados para alguém na sua condição que tenha vivenciado a situação por ele relatada, uma vez que aparenta ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático e ainda vivencia no presente os defeitos das agressões relatadas. Aí ele elenca aqui também o conjunto probatório e destaca as fotos da defensoria. Bem, com isso eu queria vocês terem uma dimensão do como pode ser um laudo possível. Eu acho que alguém está com o microfone ligado. Do que um laudo possível. Que é algo pessoal, que daria... desculpe, professor. Pedir para todo mundo fechar o microfone. Tem algum colega... Acho que é o doutor Pedro. Estou vendo aqui. Aberto. Pedro Israel, por gentileza, fechar o microfone. Mas bem, é um pouco do relato que eu queria, assim, de mostrar para vocês como é possível e de que é o espírito do protocolo de Istambul, os relatos em primeira pessoa e de como, enfim, pode ser um modelo diferente para a realidade brasileira. Eu queria encerrar só com a parte mais jurídica, que eu acho que é onde vocês também vão ter mais interesse, sobre as repercussões, né? E aí eu queria chamar a atenção para o fato de que, via de regra no Brasil, nós entendemos a tortura como um crime. E só. Apesar de ser muito importante o entendimento da tortura da perspectiva penal, ela não é a única. Na verdade, tem 5 repercussões jurídicas decorrentes de uma identificação de tortura. A primeira repercussão ela é numa etapa pré-processual, na audiência de custódia, que envolve o reconhecimento da ilegalidade da prisão e o decorrente relaxamento da prisão. Também envolve a possível necessidade de medidas de proteção, caso a pessoa seja liberada, por exemplo, com a medida cautelar. Então é importante avaliar isso, a medida jurídica é importante de proteção da pessoa contra represálias. Uma outra esfera, a segunda esfera, é uma implicação dentro do âmbito do processo,
que diz respeito à exclusão da prova ilícita. E muitas vezes, mesmo durante o processo, é possível, pela exclusão por discriminação, ou coerção, ou ameaça, ou tortura dentro dessas classificações, pode resultar no arquivamento do caso. Se a exclusão da prova, se a prova que se busca excluir, que decorreu de tortura, for muito fundamental para, digamos assim, a causa, né, para aquele elemento inicial de admissibilidade da denúncia. Mas também tem outras repercussões importantes para a defensoria no âmbito da responsabilidade civil, como de reparação, de indenização, de reabilitação. No âmbito da responsabilidade administrativa, então, portanto, aí da corregedoria, dos outros espaços de responsabilidade administrativa do agente envolvido. E, por fim, é isso que eu queria chamar de por fim, a responsabilidade penal, pelo crime de tortura daquele agente responsável. Por que eu digo por fim, por que eu boto por último? Porque ela é a mais difícil de provar. Ela não é difícil de provar só no Brasil, quero chamar atenção a isso. Ela é difícil de provar no Brasil, na Espanha, na Noruega, no Canadá. Todas as pessoas que cometem, todos os agentes públicos que cometem abuso policial no mundo são dificilmente, quase nunca, punibilizados por um delito equivalente à tortura dentro da legislação nacional. Mas, por que esses estados, esses países desenvolvidos têm pouca tortura? Porque a chave está nas outras implicações processuais. Se a polícia entender que se ela torturar o cidadão que vai preso, ele vai ter relaxado a prisão, da mesma forma em relação à exclusão da prova ilícita. Se você tomar, por exemplo, os Miranda Rights, ou se você tomar várias das decisões paradigma da Suprema Corte dos Estados Unidos, todas elas limitam os abusos policiais por meio de concessão de benefícios processuais ao acusado que sofre os abusos, e não por meio da persecução penal do agente que cometeu. A grande ferramenta de prevenção e combate à tortura no mundo não é por condenação de pessoas que cometem tortura no âmbito penal. Não é, isso é um fato. Apesar de ser importante, não estou negligenciando, dizendo que isso deve ser deixado de lado. Mas o que no Brasil ainda é muito pouco explorado são as implicações em benefício da vítima, né, do acusado / vítima de tortura, e que criam um desincentivo para a prática de tortura e criam um incentivo para a polícia mais profissional, que atua corretamente, conforme os regulamentos, a legislação e o uso proporcional da força, e que, assim, garante que, né, o cumprimento da lei seja feito sem abuso dela, né, digamos assim. E, por fim, entre todas as repercussões que a gente encerrar, digamos assim, abrir espaço para perguntas e tal, acho que vale a pena, né? Para Valéria, se tiver algum comentário, pergunta. Em relação a medidas judiciais que devem ser pensadas, não só do exame, de um novo exame, no caso, seja para o Ministério Público, no campo penal, seja para o controle interno, no campo das corregedorias, seja para a própria Polícia Judiciária, né? No caso de investigação pela própria Polícia Civil. Então, eu acho que eu vou parar por aqui para não compridar muito, mas eu acho que essa mensagem que vale a pena de destacar é no campo de audiência de custódia. Ela é um espaço que o defensor tem, digamos assim, 3 momentos, né? O defensor tem um momento de receber o APF, 4 momentos. O primeiro momento que o defensor vai ter é receber o APF com o laudo. Ele vai poder analisar o laudo, se o laudo é adequado ou não. Se o laudo não for adequado, ele tem uma série de medidas a tomar. Gravar a mídia na audiência de custódia, o relato e a lesão, tomar fotos, nem que seja com a câmera do celular, e solicitar um novo exame. São 3 medidas. O outro momento é a entrevista com o assistido antes da audiência de custódia. Esse é o momento central para o assistido poder lhe relatar o que aconteceu, para você poder elaborar melhores quesitos, para você poder fundamentar a solicitação que, porventura, você venha a fazer de um novo exame. Esse é muito importante. Além disso, depois que essa etapa passa, vem a etapa dos pedidos, né, da audiência, ou seja, eu quero a repercussão jurídica. Se é um caso em que há suspeita, o ônus da prova para o relaxamento da prisão e para a exclusão da prova ilícita, ele é muito menor do que o ônus da prova no Brasil, e que é pouco explorado, de entender que eu não preciso de uma condenação por tortura para excluir a prova ilícita por tortura. Me explico. Porque a tortura como uma violação de direitos humanos, vamos chamar assim, ou de violação de direitos processuais, ela tem um ônus probatório menor. Eu vou
não sou eu que estou dizendo isso, o último slide que eu vou demonstrar, então, essa é uma experiência comparada com o México. A Suprema Corte Mexicana decidiu exatamente da forma que eu acabo de mencionar, que o onus probandi ele é diferenciado entre a violação por direitos humanos, a tortura como violação, no curso da persecução penal, e da tortura como crime. E aqui é um esquema ilustrativo disso. Quem quiser, enfim, tirar uma foto aí, ter alguma referência também, vai ficar gravado, eu acredito. Então, vai ser bem interessante de pensar. Quando a tortura ela acontece, quando eu alego a tortura, eu litigo a tortura para etapa inicial, para a exclusão da prova ilícita, ou seja, na ferramenta processual, em benefício do acusado, a Pode exclusão da retornar ao prova... anterior, por favor? Opa, Professor? esse? Isso, obrigado. O seguinte é meio que uma visão mais, digamos assim, ilustrativa do que essa proposta do México propõe, né? Que é isso, assim, que é de entender que quando ele é uma questão alegada para exclusão, é uma dúvida razoável, para usar a terminologia emprestada do direito americano. E o ônus de provar que não houve tortura é do Estado, e não da pessoa. Já para o crime, é o contrário, quando a tortura é um crime, como para qualquer réu, o ônus é estatal de provar que houve o crime. E, nesse caso, a pessoa só pode ser condenada além de uma dúvida razoável. Percebam a diferença. Como a implicação, como o resultado jurídico de uma condenação é muito mais gravoso para a pessoa acusada do que o resultado jurídico para quem é vítima, o ônus da prova tem que ser diferenciado. E esse é o entendimento, né? O Brasil tem, pouco a pouco, incorporado esse entendimento de visão comparada, né? Você vai ter desde o estado de coisa inconstitucional, que é emprestado da Suprema Corte Colombiana, e tantos outros institutos que são incorporados, né, né, do direito comparado. Esse também é uma recomendação que a gente faz, que está no manual do CNJ, que é uma recomendação para a incorporação pela magistratura, e já há uma dezena de decisões, né, na audiência de custódia, atas de audiência de custódia no Brasil, que incorporam esse entendimento do ônus diferenciado da prova. Então, é jurisprudência interessante para vocês citarem na atuação de vocês e podem ter acesso com o programa. Eu acredito que foi bastante campo aqui, talvez vocês estejam com atrapalhado algum detalhe, mas fico à disposição para qualquer pergunta, questionamento, dúvida que vocês possam ter, e agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, e fico à disposição. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se quiser, pode fazer diretamente, eu colocar no chat a pergunta. Professor Rafael, bom dia. Meu nome é Ociel. Felizmente, não tive como acompanhar por completo a sua palestra, porque estou em atendimento, audiência, essas coisas todas, mas eu mandei uma pergunta aí no chat sobre a disponibilização do seu contato, porque eu faço uma pesquisa sobre audiência de custódia, né? Meu objeto de pesquisa é audiência de custódia e práticas da defensoria. E o senhor nos trouxe aí lições poderosíssimas, em que eu fiz algumas anotações, inclusive, dizer assim que de tudo que o senhor foi dito, porque a gente também leu algumas coisas na literatura, né, sobre a audiência de custódia, que a necessidade que a gente tem de ter um preparo, né? Logo no início da palestra, o senhor falou sobre como perguntar ao assistido, né? Aquele que a gente atende na audiência de custódia, e como isso é fundamental, a gente não sabe nem perguntar, né? Porque às vezes a tortura não é aquela aflição física, né? Mas sim psicológica, e muitas vezes a gente não sabe obter isso, até porque boa parte dos nossos assistidos, eles simplesmente levam, ou melhor, descaracterizam determinadas condutas dos agentes de segurança pública como violência, né? E a gente não consegue capturar, muitas vezes, o que está debaixo disso. E eu gostei muito quando o senhor falou sobre a questão de que, muitas vezes, não é buscar a penalidade dos agentes de segurança, mas, às vezes, conseguir recompensas diante dos atos praticados por eles.
e é necessário que a gente, de fato, não fique somente aqui nessa palestra, mas exista, de fato, uma capacitação, porque a gente precisa saber perguntar, a gente precisa saber ler um laudo, que no final das contas nós não sabemos, então muitas vezes você não questiona o laudo porque você não sabe nem ler o laudo, você não sabe nem o que perguntar. Então, assim, a minha fala nesse sentido é se o senhor pode me disponibilizar o seu contato, dado o meu interesse, e parabenizá-lo, porque, de fato, foi uma palestra muito brilhante e esclarecedora. Muito obrigado. Espero que fique à disposição. É um prazer contribuir com o que for possível e ajudar enfim, no trabalho que o senhor esteja desenvolvendo. Fica à disposição. Alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto o Ciel, ele colocou o contato dos e-mails dele no chat. Não sei se você viu, falhou um pouco para mim, pelo menos o áudio dele, mas ele colocou 2 e-mails aí no chat, respondendo a sua pergunta, e também está colocando aqui o link para os protocolos, né, o atualizado de 2000 em português. Professor, eu tenho uma pergunta. Não sei se o colega vai... Desculpa, eu entrei atrasado, então eu acho que foi no início, não está aqui para mim. Não está aparecendo para você, não? Não, porque eu entrei depois. Certo, eu posso te mandar por e-mail, então, porque ele colocou no chat, eu posso te encaminhar por e-mail. Eu vou fazer uma pergunta, professor. O senhor falou que nem sempre a tortura deixa lesões aparentes. E eu tenho uma dúvida, né, em relação a isso. Quando a gente identificar uma situação que se trata de uma mera lesão, não querendo diminuir a gravidade da lesão, mas que não distinguir uma lesão corporal, né, praticada por agente da polícia no momento daquela abordagem policial, de uma situação de tortura, assim, se tem alguns indicativos, algo que a gente possa se utilizar para poder fazer essa identificação de quando aquela situação tem evidências de que houve tortura ou se trata de uma prática de uma agressão. Nesse sentido, não sei se eu fui clara, se eu me fiz entender. Não, perfeitamente. É uma dúvida muito comum. Eu acho que, vamos lá. Eu vou começar de trás para frente, vamos dizer assim. Por que a gente tem um receio tão grande de falar em tortura? Porque a gente muitas vezes enxerga a tortura como um crime muito grave, um crime imprescritível, né, no direito internacional, um crime inafiançável, etc. E logo eu dizer que o policial torturou, é uma coisa muito pesada, né? Então, assim, nossa, preciso ter muita prova, tem que ser uma coisa muito grave para ser nesse ponto. Mas se nós mudarmos a concepção de que a tortura não é esse delito, que o cara vai ser condenado e é inafiançável, etc., mas que a tortura vai ter efeitos processuais importantes para a exclusão da prova, para o relaxamento, para etc., muda um pouco essa visão da gravidade do efeito e também nos empodera mais para utilizar. Porque, concretamente, doutora, quase tudo que você vai ver de abuso, se você conseguir comprovar os 4 elementos, inflição de dolor ou sofrimento, independentemente da intensidade, cometido por um agente público, de maneira intencional, com a finalidade, é tortura. Porque xingou o policial, tecnicamente isso é tortura? Muito possivelmente sim. Os bofetões foram dados de forma intencional, com a finalidade de castigo, aprender para respeitar a polícia, vamos dizer assim, a lógica por trás, é um agente público, é intencional com a finalidade. Causou, se não andou, pelo menos certamente um sofrimento, uma humilhação, etc. É forte dizer que levar uns bofetões da polícia é tortura? É forte. Mas por quê? Porque a nossa visão ainda está muito enraizada em entender a tortura só como essa viés do crime. Mas se eu entender do tipo, olha, doutor, isso aqui, seja tortura, seja maus tratos, pode ser uma boa ferramenta de trabalhar. Seja tortura, seja maus tratos, isso vai invalidar a prova. Isso é causa de exclusão da prova. Isso é causa de relaxamento. Então, talvez inclusive o protocolo de Istambul, ele brinca com as palavras, porque exatamente a nível internacional, e também existe essa questão. Então, você utilizar essas 2 palavras sempre em conjunto ajuda. Então, não é muito uma questão sobre dizer é tortura, é o crime de tortura, esse não é o ponto. Sobretudo na audiência de custódia. O ponto isso aqui é um indício grave de que houve um abuso, que está errado, né? De que
o método que foi utilizado é inadequado, seja tortura, maus-tratos, o importante é excluir, o importante é relaxar, o importante é o efeito jurídico que isso vai ter, mais do que propriamente a classificação nesse momento. Porque, na verdade, isso vai ser um trabalho, se o Ministério Público apresentar uma denúncia, se... Então, essa seria uma consideração que eu faria. Do ponto de vista estratégico, eu utilizaria esses dois nomes, os dois conceitos de forma tortura ou maus-tratos, tortura e maus-tratos, que aí dá uma diminuída nesse peso que tem, e aí entra, o maus-tratos pode entrar no que a senhora referiu como agressão, algo assim. Seria a minha sugestão. Apesar de que, se eu for muito técnico, do ponto de vista jurídico, teórico, seria tortura dentro da definição. Gostemos ou não, a definição ela é bem ampla. Eu vejo mais uma mão aqui, doutor Emerson. Emerson. Oi, gente, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Parabenizo ao Se professor puder ativar a câmera, explanação. Emerson. Se você puder ativar a sua Pronto, câmera, professor Ivan. só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Coisa de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Perdão. Eu sou residente no TJBA, aqui na comarca de Porto Seguro. E também realizo uma pesquisa em sede de mestrado sobre audiência de custódia aqui na comarca. E, sim, as colocações do professor Rafael foram muito pertinentes, assim, me abriu várias questões para pensar a minha própria pesquisa. Fiquei muito feliz também com a colocação do colega Osiel, né, pela pesquisa que ele também desenvolve, considerando essa necessidade, né, de estarmos cada vez mais qualificando os debates em relação à audiência de custódia. A minha pergunta, professor, vai no sentido de que a gente percebeu que a audiência de custódia, nesse período da pandemia, sofreu, assim, graves modificações, né? Considerando o que a gente tem disciplinado, tanto na órbita legislativa brasileira quanto internacional, né, que dispõe sobre a realização da audiência de custódia, em que pressupõe que a pessoa custódia ela deve ser conduzida perante uma autoridade judicial, e a gente tem tramitando no STF uma ação judicial, né, que pretende virtualizar a audiência de custódia, o que para mim é visto como uma questão muito preocupante. Eu queria saber da opinião do senhor assim, em relação a essas propostas em que se pretende virtualizar esse procedimento, né, considerando que torna cada vez mais difícil a gente verificar a ocorrência de maus-tratos e de torturas nesse novo modelo, né, que se pretende que se realize a audiência de custódia. Muito obrigado pela pergunta, é muito pertinente mesmo esse aspecto da tecnologia na audiência de custódia. A gente, no contexto do CNJ, na época, nós estávamos trabalhando quando a pandemia surgiu, então foi uma discussão muito atual para o nosso trabalho, pensar como lidar no novo contexto, e uma das decisões tomadas pelo Conselho foi justamente suspender a audiência de custódia e retomar riscos disso, foi exatamente incluir o laudo como obrigatório, exigir fotos. Tem vários problemas de implementação ao longo do processo, mas que foi em algum momento visto como menos gravoso do que, né, migrar para o modelo digital. Como você mencionou, o modelo digital tem muitas dificuldades, sobretudo o público criminal, ele é muito desaconselhável em função da seletividade penal natural desse ramo da justiça, né? São pessoas majoritariamente pobres, com dificuldade de internet, de celular, de conexão, baixos dados, etc. E pensando que as pessoas que são réis em processo penal devem estar, como regra, respondendo em liberdade, esse é um processo muito sério, muito difícil de cumprir. Da mesma forma, tem várias dificuldades em relação à defensoria, né? Se a pessoa está presa, o defensor exigiria-se 2 defensores, um com a pessoa presa, outro na sala de audiência. Tem uma série de questões complicadoras, mas ainda que nós consigamos solucionar esses elementos, eu cito um estudo bem interessante, 2 estudos, na verdade, um da Irlanda, outro do Reino Unido, que demonstra que, ainda em países desenvolvidos, onde uma série dessas questões foram, digamos assim, tratadas, nós temos dados muito preocupantes em que pessoas que tiveram audiência de instrução e julgamento, a IJ, por meio exclusivamente remoto, têm uma taxa
Isso é demonstrado também que a taxa de falhas de conexão é muito alta, mesmo em países desenvolvidos. Então, assim, digamos assim, que mesmo com a mitigação desses fatores, que pode ser um argumento, ainda assim há falhas muito graves, na minha visão, inconciliáveis com a jurisdição criminal, de uma forma geral, considerando o público de um contexto social muito favorável, que é o contexto em todo lugar do mundo. Então, não é uma especialidade brasileira. Então, realmente, é bem dificultado, diferente de um juizado especial ou de uma questão de direito civil ou comercial entre partes que têm condições, né, de internet, de conexão diferente. Eu acho que é um outro cenário. Mas, para a jurisdição criminal, eu acho que é uma especificidade que não dá para flexibilizar. Doutora Fernanda, eu acho? Ô, professor, bom dia. Em primeiro lugar, parabenizando pelas considerações e também acho que a gente consegue ver até pela profundidade com a qual o senhor expõe o assunto, que isso vem sendo um trabalho desenvolvido há muitos e muitos anos, né, de muita propriedade. E isso pelo menos particularmente, eu acho que é bastante admirável. Minha pergunta tem um pouco a ver com um trecho dos seus slides, muito bons, por sinal, em que o senhor fala da importância da gente verificar questões de gênero e diferenças culturais. E aí eu queria ouvir um pouco do senhor, já que tem essa percepção até comparada, né, de uma experiência desenvolvida em outros países, como que a gente pode dimensionar, se é que é possível, essa questão do racismo na percepção da tortura? Porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de observar, já fiz algumas audiências de custódia, né, na minha carreira, mas também eu pesquiso, por exemplo, as audiências de instrução nas varas de tóxico, realizadas de forma virtual, e essa questão da tortura, ela sempre vem tangenciando todos os processos. E o que eu percebo é que há uma dimensão do racismo nessa questão que não se deixa, que não tá, é indisfarçável, digamos assim. Porque o que eu percebo é que até mesmo quando os laudos, embora eles sejam de fato incompletos e que a gente não tem mesmo essa como é que eu posso dizer, essa expertise de questioná-lo, estamos, inclusive, aprendendo sobre isso agora, eu percebo que até quando os laudos apontam a existência de alguma lesão, o discurso ou a viabilidade de que pessoas negras tenham sofrido aquela lesão é desacreditado exclusivamente, aparentemente, pelo fato de serem pessoas negras, como se infligir dor ou algum tipo de sofrimento a uma pessoa negra não seja uma coisa tão inaceitável e inadmissível assim, afinal de contas, reina um pensamento de que são pessoas mais fortes, pessoas que toleram mais essa dor. Então, a partir da sua experiência, o senhor percebe que essa percepção minha, ela se confirma e se confirma que há um viés racista na percepção dessa tortura por parte do Poder Judiciário? Não sei se eu fui muito clara, mas é porque as ideias também não estão muito organizadas na minha cabeça, me perdoe. Ele travou, Nanda. Eu vi. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto o professor retorna, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais vai querer se inscrever? Estou de volta. Eu acho que eu peguei a essência, doutora Fernanda, antes de cair. Não sei se eu interrompi agora a doutora Valéria falando, perdão. Não? Bem, eu acho que o tema do racismo ele é muitíssimo importante de tratar no Brasil, de uma forma geral. Eu acho que mais particularmente na Bahia, onde eu acho que a atuação policial nesse campo tem implicações ainda mais numericamente mais significantes, né, em função da composição étnica da população. Eu acredito no campo da minha sugestão nessa esfera diz respeito a uma das finalidades previstas nos documentos internacionais, que é a tortura com a finalidade de discriminação. Esse é um tema que a gente trabalha no manual do CNJ, vale a pena, se a senhora tiver interesse no tema, de dar uma folheada nesse assunto, porque é algo que... e isso já tem decisões do STJ recentes nesse campo, de entender que digamos assim, a classificação de atitude suspeita, não houver nenhuma classificação concreta, né, do que isso significava no momento da apreensão, e a pessoa for negra, isso deve ser considerado uma abordagem discriminatória.
isso não é só essa decisão do STJ, há também uma previsão disso num outro manual do CNJ sobre tomada de decisão na audiência de custódia. É a primeira referência que é feita e que é, inclusive, citada como uma parte da fundamentação dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse é um campo interessante de entender que a ausência de motivações técnicas ela deve motivar a presunção de discriminação racial. Esse é um ponto interessante, que você dá outra referência jurídica, na lei brasileira, a 9455, que tipifica o delito de tortura, fala especificamente em discriminação racial como uma das finalidades da tortura. Então, é um ponto muito interessante de se apegar e de discutir. Dizer, olha, não é só uma elucubração teórica, está dentro da lei nacional que tipifica o delito. Eu acho que vale a pena trabalhar com isso. Eu acho que as questões culturais, né, de como o racismo estrutura muito das relações sociais, não só no judiciário, de forma mais ampla, é uma tarefa mais hercúlea, mais difícil, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o papel dentro da justiça criminal nesse campo é de jurídicas sobre a ausência de um detalhamento adequado deve gerar uma presunção de discriminação racial num contexto em que é reconhecidamente o racismo um problema estrutural no país. Eu acho que essa é uma análise importante de se ter, e eu acho que, da mesma forma, isso também pode se aplicar, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, né, falando de discriminações de grupos específicos, quando nós pensamos, por exemplo, mulheres, né, no caso, por exemplo, uma mulher que é parada numa abordagem e tem, no momento de uma revista, os seios tocados, né, as partes, né, glúteos, etc., tocados por um policial homem nesse momento, né, sobre a questão de identificar, né, qualquer ilícito que esteja naquele momento. Isso também é uma forma de entender que isso é uma forma de intimidação, né, de gerar um constrangimento, uma intimidação, é um ato degradante. Então, esse é um fato que se soma também, algo que seria regular para um policial homem com um suspeito também homem. Quando você muda a equação do sujeito, esse é um argumento, estou dando um argumento aqui comparado para entender que seria muito aceitável as pessoas entenderem de que isso é um método muito abusivo. Mas, da mesma forma, entendendo que a subjetividade do acusado, ela importa. Da mesma forma, se for um sujeito negro e um sujeito branco, em circunstâncias similares, aspectos factuais, e, de novo, o ônus de provar que não foi uma abordagem racista não é da defesa ou do acusado, e sim do Estado. Eu acho que é essa discussão que vale para a tortura e que são ferramentas de litígio na defesa técnica que vocês exercem, que podem ser muito úteis. Seria o meu comentário aí. Professor Rafael, bom dia. Primeiro, parabéns pela excelente palestra. Eu até coloquei no chat mais cedo qual seria a resolução do CNJ que faz referência ao laudo cautelar. O senhor bem distinguiu aí fez a diferença entre o laudo cautelar e o decorrente de uma queixa. E tanto a 213 quanto a 414, eu não me recordo de um dispositivo específico que diga que esse laudo cautelar já tem que estar de acordo com os parâmetros do Protocolo de Istambul. Em relação à Bahia, os laudos que vêm para a gente são laudos de lesões corporais. Então, eles todos deveriam ser impugnados, porque nenhum deles está de acordo com os parâmetros do protocolo. Então, a gente só produziria um laudo de acordo com os protocolos, esse laudo mediante a queixa, após uma queixa. Se a gente for esperar para ter um laudo produzido com esses parâmetros, a gente pode perder a oportunidade de o perito ter contato de uma maneira mais breve, como é recomendado, com situações, com aquela condição daquela pessoa que foi presa e sofreu algum tipo de maus-tratos de tortura, colocando isso para ser realizado após, e isso eu não chego a impugnar o laudo, porque eu entendo que aquele laudo ali é imprestável para a finalidade de averiguação de tortura, que não é só física, que não ocorre só quando há lesões aparentes, mas psicológicas. Eu peço sempre o laudo complementar de acordo com os protocolos, de acordo com o protocolo de Istambul, aqueles quesitos que vêm no anexo da resolução 414. Então, pergunto, há alguma regulamentação do CNJ que determine que esse laudo cautelar já venha de maneira adequada para averiguar mínimos indícios de tortura ou maus-tratos? Porque aqui na Bahia, e eu acho que é uma coisa que a Defensoria Pública poderia fazer, é conhecer essas boas práticas do Amazonas.
porque a gente tem que conversar com o IML, com os peritos e até com a própria Polícia Civil. A Secretaria de Segurança tem uma instrução normativa que faz referência, inclusive, à necessidade de realização de um laudo de lesões corporais, porque eu acho que essa instrução, na verdade, está tentando o quê? Resguardar o policial que vai fazer aquela prisão, que vai custodiar aquela pessoa até a audiência de custódia, para que dizer, não, ele entrou aqui sem lesão nenhuma, ou ele entrou aqui já lesionado, então a lesão não ocorreu aqui dentro. Mas a gente precisa que esse laudo cautelar na Bahia, e eu acho que isso seria importante a Defensoria Pública encampar, trazer essas boas práticas, para que o laudo cautelar já vá nesse sentido, trazendo já um direcionamento para a identificação de maus tratos ou tortura. Então, há algo do CNJ que diga que esse laudo cautelar já tem que vir com determinados quesitos, ou a gente tem que aguardar uma audiência de custódia para perguntar ao preso e aí fazer um pedido de um laudo complementar adequado ao protocolo de Istambul? Não, maravilha pela pergunta, doutor Murilo. Se você me permite, eu vou compartilhar, porque eu acho que é útil para a pergunta que você fez de referência jurídica, da resolução 414. No artigo 1º, coloca, estabelecer diretrizes e quesitos especiais para a realização do exame de corpo de delito, nos casos que haja indício de prática de tortura, conforme os parâmetros do protocolo de Istambul. Então, essa é a ideia de vinculação de todos os exames médico-legais vinculados à suspeita de tortura devem estar vinculados aí. A redação poderia ser mais direta, eu concordo, mas, enfim, as limitações também do que foi possível na aprovação pelo Conselho à época. Contudo, no artigo 2º, se coloca, nas audiências demais atos processuais praticados no exercício da jurisdição criminal e também de ato infracional, a autoridade deve inquirir e analisar as condições de apresentação da pessoa privada de liberdade, sua detenção, apreensão, tratamento, a fim de identificar qualquer indício de tortura, especialmente quando tiver pela juntada dos laudos, do laudo médico pericial antes da audiência de custódia e de apresentação para apuração do ato infracional. Então, aqui é a base legal, vamos dizer assim, para que ele esteja presente antes. Então, esse é o fundamento. Em relação aos quesitos, aqui a gente tem lá no final, a gente tem o protocolo de quesitos, que foi aquilo que eu mencionei, que ele pega todos os elementos do anexo 4 do protocolo de Istambul e transforma em perguntas. Então, esses quesitos padrão, eles são por determinação, sobre exatamente a fonte normativa que a gente emite. Aqui a gente elenca no artigo 4º todos os requisitos do laudo. Então, tudo que eu mencionei hoje como requisito formal consta nesse rol de circunstâncias, data e horário, etc., etc., e lá no final a gente indica resposta aos quesitos formulados conforme os protocolo de requisitos dessa resolução. Tem uma referência ligada aí, e aí ao anexo ele entra com todas as perguntas que foram mencionadas. Então, essa é a base normativa, acho que mais sólida que a gente tem para isso. Sem dúvida, poderia ser mais sólido ainda, mas o entendimento, fora isso, é importante destacar que tem uma jurisprudência importante, doutor Murilo, do CNJ, em diversos casos específicos de tribunais, que reforça a obrigatoriedade, tem um campo jurisprudencial, digamos assim, administrativo, vamos dizer assim, no campo CNJ, que reforça isso. Então, os colegas que estão na frente da coordenação estadual do programa, fazendo justiça, acho que eles podem contribuir nesse aspecto. Eu acredito que a Jamile está na audiência de custódia agora, Jamile Carvalho, não sei se ela segue ainda, mas é um normativo bom, para fundamentação jurídica não é ralo, não. De verdade, tem algo legal para mencionar. Não sei se isso ajuda, mas só de fazer a referência mais específica. Não, ajuda sim. É só mesmo também, a pergunta foi um tanto quanto também para nos provocar enquanto instituição, porque nós estamos recebendo laudo que não nos servem para averiguação de torturas psicológicas, torturas que não deixam lesões aparentes. A gente está recebendo laudo de lesões corporais. Então, a gente não pode nem dizer que ele está em desacordo com o protocolo de Istambul, porque ele nem está sendo feito de acordo com o protocolo de Istambul. Quer dizer, ele, até para questionar as questões realmente técnicas, se o perito fez de acordo com aquilo que está na normativa, ele não segue. Você falou mais cedo que os peritos dizem que nunca tiveram um laudo impugnado, mas quantos deles, aqui na Bahia, por exemplo, a gente poderia se questionar, já fez um laudo
com o protocolo de Istambul ao lado, para realizar de acordo com esses parâmetros? Eu acredito que, eu chutaria que nenhum. Eu nunca vi, pelo menos. É laudo de lesões corporais. E isso não nos serve de nada. E a gente está fazendo de conta diariamente que a gente está recebendo um laudo cautelar. A gente não está recebendo um laudo cautelar. Porque não está se averiguando absolutamente nada. Só lesões corporais aparentes. Entendeu? Então, essa é uma provocação também. Tem a resolução do CNJ, que é relativamente nova, essa de 414, tem as boas práticas do Amazonas e tem a necessidade de uma atitude nossa, enquanto instituição, em conversar com a Secretaria de Segurança Pública, para que, no auto de prisão em flagrante, o delegado emita a guia com os questionamentos de acordo com o que está nesse anexo dessa resolução. Então, fica aí a sugestão também para a coordenação criminal, se estiver aqui, para a gente seguir nesse sentido e avançar. Né? Mais uma vez, parabéns, e o manual do CNJ, do Justiça Presente, realmente são excelentes, eu tenho lido, e ajuda muito na nossa atuação diária. É voltado para os magistrados, mas eu acho que todo ator do sistema de justiça, advogado, defensor público, promotor de justiça, tem que ler. Infelizmente, eu já vi até lá no cartório o impresso, né? Eu tenho aqui a publicação, eu imprimi minha publicação, mas certamente o juiz nunca leu aquilo, porque a gente faz referência e ele não sabe nem do que a gente está falando. Eu acho que, infelizmente, isso é a realidade em várias comarcas. Então, parabéns aí, eu quis fazer essa menção para dar parabéns pelo excelente trabalho que são esses manuais do CNJ que o senhor participou. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Caso alguém não tenha mais nenhuma pergunta, eu vou, então, encaminhando aqui para o final, professor, reiterando imensamente o agradecimento, a sua disponibilidade, com fuso horário, conseguiu ajustar a agenda, o tempo todo se mostrando disponível mesmo, no intuito de partilhar o seu conhecimento, a sua vivência, a sua expertise nessa matéria. Então, reitero aqui, em nome da SDEP, em nome da Defensoria Pública do Estado da Bahia, de toda a equipe da SDEP que se empenhou para a realização desse curso, a nossa gratidão pela sua disponibilidade e por essa aula maravilhosa que, com certeza absoluta, tanto enriqueceu o nosso conhecimento e nos capacitou para que possamos desempenhar melhor o nosso ofício e colocar em prática no dia a dia. Desde já, eu manifesto aqui a minha vontade de que essa seja a primeira de muitas outras aulas, porque eu tenho certeza que o gostinho foi de que quero mais, assim. Então, muito obrigada, professor, e passo a palavra agora para que o senhor possa tecer algumas considerações finais, caso queira, e gratidão imensa, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Não, o agradecimento é todo meu, foi um prazer sempre de interagir, de escutar e de ver as percepções locais, é sempre muito gratificante, e ver um sentido continuado desse trabalho, dos manuais, do trabalho que segue sendo feito pelo CNJ e sobretudo por vocês que estão na ponta, né? Assim, acho que esse é o ponto mais importante, a mudança da prevenção e a tortura, de combate à tortura no Brasil não vai vir de Brasília, né? Ou da esfera internacional. Vai vir da ponta, vai vir de Feira de Santana, vai vir de Salvador, vai vir de todas as comarcas do interior da Bahia que vocês têm atuação e no dia a dia. Né? Não é fácil, é um trabalho difícil, dura, né? Muitas vezes o próprio judiciário, o Ministério Público, a polícia, a sociedade, muitas vezes, é um tema árido, e eu espero que a gente tenha podido... as Filipinas é um país de tufões, né? Então chove muito. Então acho que terminar com essa analogia de talvez num terreno tão árido, num tema tão seco, difícil, que é um pouco aqui dessa participação do outro lado do mundo traga um pouco de água e possa tornar os terrenos mais férteis para o que vocês já plantam todos os dias. Agradeço muito realmente à Defensoria, ao convite, doutora Valéria, a SDEP, e fico à disposição para futuros diálogos, futuras conversas, que seja só o primeiro diálogo realmente. Um grande abraço. Então, a gente encerra por aqui, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou. Fica já aqui o convite para a próxima aula, que vai ser na próxima semana, dia 26, às 10 horas, com um colega da Defensoria de São Paulo, o professor Patrick Cassicedo. Então, já fica aqui o convite para a próxima aula. Então, muito obrigada a todos, todas, todes, a Ramila, equipe da SDEP, e a gente encerra por aqui, então. Muito obrigada, gente. Agradeço. Muito obrigada a todos e a todas.